empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para vocês ficarem sabendo das próximas lives e dos próximos conteúdos. Vai lá no nosso Instagram também e segue lá. E sempre acompanhado do nosso Café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores, para você que aprecia um bom café. Se você não aprecia ainda um bom café, venha conhecer o Café Govone. Manda uma mensagem aqui pra gente, marca um horário, vem aqui conhecer o estúdio, tomar um café conosco. É isso aí, se você está precisando de marketing, alavancar as suas vendas, chama a Naju da Naju Media. A Naju é uma estrategista de marketing focada em montar uma estratégia para o teu negócio, seja ele qual for. Você precisa desenvolver tua empresa no Instagram, uma presença digital fortalecida, ela vai bolar a melhor estratégia. Chama a Naju e se quiser uma amostra grátis do que ela faz, do que ela pode produzir para você, vai no nosso Instagram. Ela faz tudo lá, vocês vão ver que o conteúdo está de excelente qualidade. Isso aí. E se você precisa melhorar o seu ambiente corporativo, montar um novo ambiente corporativo, ou um home office ou qualquer coisa nesse sentido, a VF Móveis está aí para te ajudar. Móveis com qualidade, ergonomia, conforto, qualidade e com uma melhor negociação que você pode ter aqui em Piracicaba. Chama a VF Móveis. Vai lá, passa a conhecer e marca um horário também com eles para fazer um orçamento. E esta semana estamos também divulgando a imersão de IA mais Storytelling da Sabrina Scarpari. Um evento que vai acontecer na próxima terça-feira, à noite, 19 horas. No horário do nosso episódio, mas acompanha lá também, porque vai ser muito válido. Se você quer melhorar a sua forma de contar histórias, engajar com pessoas, fazer melhores vendas, né? Storytelling vai te ajudar. E ainda mais unindo com uma ferramenta de inteligência artificial, que é uma tendência, você não pode ficar para trás. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Já se inscreve aí para não perder. Terça-feira, dia 14, às 19 horas. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Fábio Seghese, da Humano Mais. Fabião, obrigado por mais essa... Obrigado e desculpa. Obrigado, desculpas oficiais. Tivemos problemas técnicos um problema técnico grave no último episódio, mas estamos aqui para não refazer aquele episódio, mas fazer um novo episódio para trazer mais conteúdo aí. Obrigado aí, mais uma vez, aí, por disponibilizar seu tempo, Fábio. Imagina, eu agradeço demais aqui a parceria de vocês, né? Quer dizer, eu quero até parabenizar o que vocês têm feito um trabalho excelente, a gente vê a evolução do trabalho que vocês fazem, né? Eu acho que cada vez mais a cidade de Piracicaba aí tem que agradecer vocês por esse apoio aí ao empreendedorismo, né? Legal, obrigado. Parabéns. Estamos tentando aqui, né, Cleitão? Estamos tentando. Não é fácil. Terceiro ano. E para empreender, é o que eu sempre falo, né, Cleiton? Se não tiver vendas, não tem negócio. E está aqui o cara para nos ajudar a vender mais. Eu sou de vendas, mas acho que eu não sei um décimo do que o Fábio pode contribuir aqui com a gente. Sou só um palpiteiro. Vendas, talvez, acho que seria... Se pensasse num curso hoje que deveria ter nas universidades como uma formação, seria vendas. Porque hoje você sai de lá um engenheiro, você sai de lá um contador, você sai arquiteto, mas médico. Você chega no mercado... Ainda mais com essa cultura do empreendedorismo muito forte, né? Quer dizer, das pessoas realmente querendo ter os seus próprios negócios, você aprender como convencer as pessoas, né, a adquirir o seu produto, o teu serviço, isso é fundamental, né? Cada vez mais. A gente sempre fala que vendas é o motor, realmente, é o coração, né? É o motor da empresa. Não existe nenhum outro departamento não existe negócio sem vendas, se você não fizer a venda. Então, e a última é uma coisa meio óbvia. As empresas cada vez mais têm que investir nisso, não tem outra alternativa, né? Mas agora, como que... A gente tem dois cenários, né? Vamos abordar primeiro a empresa constituída, para o pessoal que já tem empresa. Normalmente o cara acaba desenvolvendo a empresa do jeitão dele, aí o negócio flui. E na hora de montar o time, montar um departamento de vendas, ele se perde. Você ajuda nisso também, né? Exato, com certeza. Isso é o principal... É o principal motor nosso, né? O principal objetivo nosso, foco nosso é justamente ajudar as empresas a desenvolver a sua área comercial, melhorar a sua área comercial, diagnosticar a sua área comercial, né? Porque a maioria dos empresários, eles começam com uma ótima ideia, né?
E aí aquilo normalmente funciona e começa a caminhar e tal, e ele pega às vezes o melhor vendedor que ele tem, transforma o cara em gerente, e as coisas vão acontecendo. Aí ele perde o melhor vendedor e tem um péssimo gerente. Tem um péssimo gerente, não sabe como é que os outros vendem, por que os outros vendedores não fazem a mesma coisa que o outro faz, poxa, estava dando tão certo, as coisas começam a complicar, justamente porque entra nessa correria, entra nessa dinâmica, e é aí que a gente gosta de entrar com o apoio da Humano Mais para realmente mostrar que vendas, na verdade, é uma ciência, aquilo que a gente acabou de comentar, né? Quer dizer, já devia ter uma universidade de vendas, porque vendas não é mais como era antigamente, né? Vendas virou um negócio extremamente... É um negócio. É científico, quer dizer, é um processo, né? Eu gosto muito de olhar a venda como um processo, né? E não tanto como, um processo. Como só talento, né? Quer dizer... Não, tanto que tem ferramentas hoje especializadas nisso, né? Ferramentas de computador mesmo, né? CRMs aí especializados nisso. Exato. Então, é um processo. Com certeza. É um processo, mas também tem muito psicológico envolvido, né? Sim, muito emocional. Muito. Uma das coisas que eu mais gosto de estudar e de falar é sobre psicologia comportamental, né? Quando eu comecei a estudar psicologia comportamental, eu vi o tanto que isso é importante para todo tipo de empresário e de qualquer setor, inclusive, de qualquer área da empresa. Porque... Seres humanos, né? Exatamente. Quer dizer, uma coisa legal que eu vi esses dias, né? A definição de vendas está muito ligada à mudança, né? Porque você vender é você fazer a pessoa entender que ela precisa de algum tipo de mudança, né? Quer dizer, se você usa o perfume A e eu vendo o perfume B, eu preciso te convencer... Por que o meu vai te trazer um você deve mudar para o meu perfume. Se eu tiver num software e você já tem um sistema instalado, eu preciso convencer a mudar. Ou seja, vendas tem muito a ver com mudança. E mudança é uma das coisas que a gente mais tem medo, né? O ser humano. Durante toda a nossa evolução, a gente não gosta de mudar, né? A gente se sente mais confortável com aquilo que a gente conhece, que a gente já está acostumado e tal. Então, esse lado psicológico, esse lado do comportamento humano, ele é sensacional, né, para te ajudar. Por que as pessoas agem do jeito que elas agem, né? E o que eu tenho que fazer para mudar, né, esse comportamento? Eu preciso que ele mude de comportamento, né? Eu preciso que ele entenda que a minha solução é importante para ele, é melhor para ele, vai solucionar, vai reduzir a dor que ele sente hoje, enfim. Então isso é muito gostoso quando você aprende um pouco sobre né, psicologia comportamental para você atuar, inclusive com vendas ou em qualquer segmento, né, qualquer área. Não, porque a gente fala de vendas aqui, já falei várias vezes isso, né? A gente não vende só produtos, a gente se vende numa proposta de emprego, exato. A gente se vende, né, para um namorado, uma namorada, a gente se vende para um amigo. Isso é vendas. Você está expondo a sua imagem. Constantemente. Você está ali querendo oferecer algo e receber algo em troca daquilo. Isso exato. É vendas. Exato. É por isso que a gente ouve muita pessoa falar assim, não, eu detesto vender. Detesto vender. E ao mesmo tempo você vê aquela pessoa conversando com o marido, por exemplo, convencendo o marido aí no cinema, no shopping, e ela se empolga pra caramba nessa discussão de convencimento do marido dela e tal. O que ela não percebe é que é isso. Né? Quer dizer, ela acha que ela não gosta de vendas porque ela ainda tem aquela visão de que vendas é aquela coisa... chato, o cara que vai empurrar o produto, vendedor de Barça, né, de colchão, que fica batendo na tua porta, olha, vem comprar a Barça e tal. E isso ela associa com vendas, né? Só que vendas é isso que você falou, quer dizer, eu quero convencer a minha namorada a casar na igreja, ela não quer casar na igreja, quer dizer, como é que eu convenço, como é que eu qual técnica que eu posso usar? O tempo todo a gente tá vendendo, né? Quer dizer, porque você está vendendo uma ideia, você está vendendo um produto, seja lá o que for. Tem um livro que eu acabei de ler que ele não é para vendas, mas ele ajuda muito nisso e dá vários exemplos de venda, que é o Armas da Persuasão, né? Exato. Totalmente, assim, como persuadir as pessoas a fazer aquilo que você deseja. Não persuadir de forma, até para deixar claro para você, não é antiético. E o livro ele ainda traz uma parcela ali no final de cada capítulo que é para você se prevenir contra quem está tentando te persuadir. Usando a ferramenta de forma exatamente. antiética. Não necessariamente antiética, mas... você saber que aquilo está sendo usado. Um bom vendedor, ele usa aquilo como argumento não de forma antiética, mas às vezes você não está afim daquilo. E você se sente persuadido a adquirir, a fazer aquilo que a pessoa está tentando que você faça. E aí, tendo esse conhecimento, você consegue se bloquear.
Se defender. E o Armas da Persuasão foi escrito pelo Cialdini, que é um psicólogo, né? Quer dizer, ele é especialista em comportamento humano. Muitos estudos, né? Toda vez que eu falo do Armas de Persuasão, eu lembro de um caso que aconteceu comigo, que eu tive num parque, e eles queriam me vender o título do parque, né? Para comprar o título do parque. Tá. E eles usaram todas as armas do livro, uma seguidinha da outra, sabe? Quer dizer, eles me puseram na frente deles. Pra você ter uma ideia, eu cheguei lá no local, a gente tava com uma criança, tava com um filho nosso de 10 anos e tal. A primeira coisa que eles fizeram foi agradar pra caramba o filho, levar ele pra uma salinha de videogame, né? Quer dizer, só isso já são dois motivos, né? Um é para a criança não ficar te empurrando para fora, querendo ir embora, e outro porque cria uma das armas de persuasão, que é a reciprocidade, né? Quer dizer, pô, fez o meu filho feliz, poxa, já fiquei mais simpatizei mais com esse pessoal. E aí eles vão usando, a gente senta numa mesa, eles vão usando todas as armas de persuasão, mas de uma forma extremamente treinada, sabe? E bonita de ver mesmo, um processo maravilhoso. Mas quando foi que eles me perderam? Quer dizer, chegou um determinado momento no final que eles falaram assim, olha, mas você tem que decidir hoje. Para quê? Para usar a arma da escassez, quer dizer, para usar todas as armas. Aí eles me perderam. Primeiro porque, lógico, me perderam porque eu estudei, então... desde o começo você sabia, você falou que desde o começo eu sabia, então eu fui percebendo todas as armas, a gente não gosta de ser contraditório, né, com a gente mesmo, então eles fazem você falar um monte de sim, para depois, como é que eu vou falar não na hora de assinar o cheque se eu falei um monte de sim e tal. Mas chegou no final, ela fala assim, olha, mas é só hoje, né, você tem que assinar hoje. Quer dizer, aí me perde, e eu percebo que é um treinamento que foi feito de uma forma meio burra, desculpa o termo, mas por quê? Porque é óbvio que não era só naquele dia, porque eles ficam pegando pessoas na praia para levar para o parque, não sei o quê, ou seja, se eu for para a praia no dia seguinte, eles não vão fazer aquele mesmo preço para mim. Quer dizer, é lógico que não tem cabimento, né? Quer dizer, eles estão abertos a semana inteira, todos os dias vai gente lá para fechar o negócio. Então, usar esse tipo de arma só para dizer que está usando arma de persuasão, sendo que é um tiro no pé, quer dizer, então... Mas mesmo assim, você vê como houve um treinamento, né? Que faltou um pouco da genuinidade, se é que existe essa palavra, né? Exato. Para usar aquele gatilho. Talvez no filtro inicial do bate-papo entender que você trabalhava com venda e falar, pô, aqui eu tenho que seguir um outro caminho. Mas esse negócio do gatilho da escassez... É que eles fazem isso em escala, né? Tem um monte de gente na sala. Você vê, são várias mesas uma do lado da outra, e quando alguém compra o título, eles tocam um sino, ou seja, tudo que os caras mandam, sabe, o manual... O figurino mesmo, né? O roteirinho, né? Porque aí você vê, pô, se o cara entrou nessa, poxa, será que eu tô sendo burro de não entrar, né? Porque aí no Armas da Persuasão tem esse negócio, né? Tipo, você bate na porta e o teu vizinho comprou. Sim. Exato. Se o vizinho comprou, deve ser bom. É a conformidade, né? Quer dizer, você querer fazer parte de um grupo, poxa, essas pessoas estão indo atrás disso, deve ser bom, só eu vou ficar de fora. Né? E o pior dessa arma da escassez, que a gente percebe isso em vários setores, às vezes é usada de forma muito acelerada, mas o que mais me surpreendeu nessa ferramenta foi quando eu vi isso sendo usado num grupo de WhatsApp de um produto online. Não faz o menor sentido. Essa é uma piada que a gente faz. Não faz o menor sentido, porque, na minha visão, né, é o mesmo pensamento. Eu entrei num grupo lá e ia vender um curso X, agora não lembro qual que era especificamente. E a pessoa começou, olha, eu estou abrindo a inscrição nesse momento. Ok, abri a inscrição. Só temos 100 vagas. Eu falei, é online, filha. É uma videoaula gravada. Mas aí eu fui acompanhando o grupo. Aí todo dia foi meu divertimento por uns bons dias aí. Já fechamos 10, já fechamos 15, já fechamos 20, já fechamos 97. Quando começou a apertar as vagas, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas entrando no grupo falando, olha, eu comprei, mas meu nome não está nessa lista. Por alguma falha ali no processo, a pessoa não atualizou. Era online, tipo, você estava preocupado achando que você já tinha acesso ao curso. E você estava preocupado porque seu nome não está na lista dos 100 únicos. E aí ela foi, eu vou fechar, e fechou. Aí e a pessoa fazia bem assim, deu, sei lá, 2, 3 horas. Olha, a pedidos, vou abrir mais 50 vagas. E começava uma listinha. Nossa. E na hora que ela falou, tem mais 50 vagas, foi assim, uma vez, 10. Eu falei, cara, isso funciona até hoje. E no online, no digital, não faz o menor sentido. Você vê o poder que isso tem, né? O poder que ainda funciona até quando não deveria funcionar. Quer dizer, até quando claramente é uma pegadinha, né? Quer dizer, como é que eu vendo um curso gravado com vagas limitadas?
Quer dizer, é um negócio... Não tem sentido, porque é só um login e uma senha. Eu ainda, alguns eu ainda vejo falando assim, olha, nossa limitação é pelo suporte. Ok, tentaram dar um migué. Mentira também. Mas tentaram. Essa não. Essa só soltou lá, só tem 100 vagas. E o efeito de, tá todo mundo comprando, 50. Sim. Bom, tem sites, né? Hoje faz tempo que eu não vejo nada assim. Que tem lá um algoritmo que, se você entrar no site, é um site de vendas mesmo, fica aparecendo o nome na tela, fulano comprou. Na verdade, aqui é uma lista preparada, programada, que o nome fica aparecendo aleatoriamente ali. Sim. Mas o cara tá vendo aquilo na frente dele. Isso persuade ele a fazer a compra também, mesmo que seja uma lista falsa. E isso é muito surreal, essa parte da psicologia, porque no Armas da Persuasão acho que tem essa explicação. Ou é nesse ou é no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que é o efeito da risada em programas de humor. Exato. Armas de Persuasão, né? Esse é outro exemplo. Os programas que tem uma melhor... É o primeiro capítulo, inclusive. Eu falava, cara, tá certo, eu assisti Chaves por muitos anos. Colocar lá e funciona. Funciona. Até hoje. Até hoje. Colocar um dentista para falar de pasta de dente, né? Quer dizer, que tem a coisa da autoridade. Então, a gente sabe que é uma arma, né? A gente sabe que aquele ator não é um dentista, ele está só vestido de dentista e tal, mas funciona, porque no nosso cérebro, né? Quer dizer, você vincula aquela imagem. Você vincula com o produto, quer dizer, você faz uma associação. Bem automático. Hoje, agora, voltando para a empresa aqui, a Armas Persuasão, eu quero tentar deixar o programa bem conciso hoje pro pessoal. Então, e coerente. Trouxe anotado aqui. A gente começa a viajar, né? Falar de vendas é um negócio tão gostoso. Na hora que você vê, você tá falando. Daqui a pouco a gente ficou 2 horas e eu não perguntei nada do que eu queria perguntar. Você ainda encontra no mercado empresas ou empresários achando que venda não é um bom investimento? Não, você não tem noção. Recentemente eu fiz um trabalho para um empresário de Paulínia. E ele falou para mim, ele falou, olha, eu sei que vendedor não é importante no meu negócio. Ele estava numa extrema dificuldade. Eu não vou entrar em detalhes porque as pessoas podem saber de que empresa eu estou falando, mas ele está em dificuldade, quer dizer, me chamou lá justamente porque está em dificuldade, né? Chamou um cara para resolver o comercial dele, mas ele acha que o comercial não é o problema. Ele acha que vendedor não é importante. E você sabe que tem muita gente que faz esse tipo de confusão, porque as pessoas começam a falar assim, não, agora por causa do marketing digital, o vendedor perdeu importância. Aumentou a importância, porque a quantidade de leads... As pessoas acham que a inteligência artificial, ou sei lá o que, vai resolver os problemas da empresa, que ele não precisa, que ele vai ter uma economia enorme, mandando todos os vendedores embora e fazendo propaganda no Instagram. Quer dizer, é esse nível de empresário, e é uma empresa boa, uma empresa de 50 colaboradores, não é uma empresinha que o cara começou ontem, é uma empresa que tem mais de 20 anos, inclusive. Mas você vê, a pessoa não consegue enxergar coisas meio que básicas do negócio ainda, né? Porque também tem muita empresa, ele é um técnico, por exemplo, é um cara que veio da área de química, montou uma empresa, deu certo, o pai dele, inclusive, que montou, ele assumiu depois e tal. Então, a pessoa que é muito da área técnica, ela acaba não enxergando algumas coisas em relação a vendas que são extremamente importantes, né? E aí tem esse tipo de crença, que o primeiro trabalho nosso é justamente tentar desmistificar essas crenças, né? Antes de você querer vender qualquer produto, é fazer com que a pessoa entenda, olha, com que base você fala que vendedor não é importante? Né? Tem gente que acha, por exemplo, que é B2B, né? É CNPJ para CNPJ, então o vendedor também não tem tanta importância, porque, né, é empresa para empresa. Quer dizer, é onde eu acho que mais tem importância. Exato. Falo que eu sou dessa área, né? Eu sou B2B. Mesmo porque B2B são vendas complexas. Quer dizer, vendas complexas você precisa ter pessoas que conheçam do assunto, que consigam, né, aguardar todo um ciclo mais longo de vendas. Tem todas as características de processos, tem que seguir processos muito bem, ou seja... Quanto maior a empresa, mais complexo. E você encontra esse tipo de crença, né? Que você precisa... aos poucos desconstruir para depois começar um trabalho que realmente vai gerar resultado. E hoje, qual é o principal desafio desse pessoal que quer montar uma equipe, montar processo? O que você sente? Tipo, é essa primeira etapa de convencer o gestor da importância ou é depois criar todo o processo do zero? Tem a questão financeira, o pessoal não quer investir,
Como fica? Tem todos esses desafios, né? Quer dizer, primeiro, assim, uma das coisas que mais eu vejo acontecer e que realmente é um problema grave é a visão de curto prazo, né? Imediatismo. É o imediatismo. Normalmente, quando a pessoa procura ajuda, ela já está numa situação que ela não está mais raciocinando direito. E quando você pega um projeto que a visão é de muito curto prazo, as pessoas ficam buscando que o consultor tenha aquela bala de prata. Vai resolver o problema. Né? Quer dizer, eu vou dar um tiro, né? e a situação aqui vai estar resolvida. Esse rapaz mesmo de Paulínia, ele era que ele, além de ele não acreditar em vendedor, ele achava que eu ia trazer resultado para ele em 2, 3 meses. Mas ele tem equipe de vendas? Não tem. Tinha 2 pessoas internas, para você ter uma ideia. Então... Ele sempre sofreu venda, o pessoal procurava ele, porque ele nunca fez ativamente. Exato, quer dizer, só que agora ele está vendo que ele precisa sair desse faturamento que ele tem, né? Quer dizer, passar para novos patamares e ele não consegue. Ele vê outras empresas parecidas com a dele, por exemplo, sendo vendidas para outros grupos, né? Quer dizer, evoluindo, e ele não sai do lugar. Nesse caso específico, Fábio, só para tentar entender, a empresa cresceu sem ter uma equipe de vendas efetivamente, porque o mercado dele talvez demandasse. Mas, na sua visão, se ele tivesse uma equipe de vendas, ele estaria muito melhor? Ou o mercado dele é assim? Não, porque esse mercado as pessoas não acreditam em vendas. Não, para você ter uma ideia, outras empresas do segmento dele que começaram na mesma época que ele, hoje são multinacionais. Foram adquiridas por grupos de fora, são multinacionais, já viraram outro nível. Porque tinha uma equipe mais estruturada. Porque apostaram em vendas. Eu, por exemplo, fui um vendedor dessas empresas. Quando eu comecei como vendedor, eu comecei nesse segmento. Então, o cara olhar para o mercado, ver o que aconteceu com as outras empresas concorrentes dele e falar que ele não acredita em vendedor, é uma miopia gigantesca, né? E o que é mais triste, quer dizer, às vezes esse cara chega e fala assim, Fábio, eu preciso dar treinamento pro pessoal que eu tenho aqui. Eu tenho essas 2, 3 pessoas internas aqui, vou fazer só venda interna, vamos fazer postagem no Instagram, mas eu preciso de um treinamento e tal, quer dizer, não, você precisa de treinamento. Você vai treinar pessoas, né? Que você não sabe nem se são as pessoas certas no lugar certo, quer dizer, então você vai jogar dinheiro fora. Aí você falou um negócio que me pega sempre, quando eu converso com clientes, essa questão da pessoa certa no lugar certo. Isso começa lá atrás, né? Já no recrutamento e seleção. Só que se o cara não tem um pessoal que está no processo, porque normalmente as empresas que estão nessa zona cinzenta, o recrutamento e seleção é o dono. Eu anuncio a vaga no Instagram, preciso de vendedor. Chega uma porrada de currículo, a pessoa que eu achei mais simpática ali, que bateu o santo, eu estou contratando. Então você começa um processo assim que... Para ele errado lá de trás, né? É complexo, né? Porque você tem, olha, para resolver aqui, você volta para a base, contrata direito. Então, Cleiton, mas às vezes é antes do recrutamento e seleção. Já começa o problema quando o cara funda a empresa, por exemplo, ele funda a empresa com 5, 6 amigos, ou 5, 6 colegas, ou 5, 6 primeiros colaboradores que ele contratou. E ele tem um vínculo de lealdade com esses colaboradores. Emocional. Aí esses colaboradores que começaram com ele começam a assumir postos dentro da empresa, às vezes sem ter a menor vocação para aquela área que ele tem. Olha, esse cara começou comigo aqui, eu preciso de alguém no financeiro, você vai para o financeiro. Olha, esse cara começou comigo, você vai ser o vendedor. E aí, não tem vocação nem capacidade, né? Exato, não tem. E aí você junta com a questão do recrutamento e seleção, que também a maioria das empresas acha que é despesa. É despesa. Você vai trazer, ou então que você vai trazer a pessoa que vai te resolver o problema imediatamente, você vai achar a pessoa perfeita para a tua empresa, sendo que não existe isso. E aí quando não dá certo, coloca a culpa na empresa que recrutou. Então, falar tudo isso para o empresário na hora que a gente está fazendo uma reunião é fundamental ser dito, mas ao mesmo tempo gera um desconforto enorme, né? Gera um desconforto, porque o cara não quer ouvir essas coisas, ele quer ouvir, olha, fica tranquilo, me contrata que eu faço isso, daqui 6 meses você vai estar num outro patamar. Ninguém quer ouvir, na verdade, aquilo que realmente tem que ser dito, né? É o ser humano, né? Ninguém quer ouvir que está gordo. A verdade dói. Pois é. E dificulta. Você falou, né, que tem muita essa visão, a gente também conversa aqui com bastante empresário, o mercado está muito ruim, já falou sobre isso aqui no episódio sobre recursos humanos, que a mão de obra está muito ruim, a mão de obra está muito ruim, a mão de obra está muito ruim. Só que também tem um contraponto que eu pago uma porcaria, eu quero comprar uma BMW, mas eu tenho dinheiro para um Uno. Como que eu atraio talento? Como que eu busco esse cara
Ou forma um talento. Ou crio esse talento. Como que eu identifico isso? Tem... Aí a gente vai para psicologia também. Tem como eu traçar isso? Não, esse cara aqui é bom, ele só precisa ser lapidado. O que a gente tem falado muito para as pessoas não tem mais como escapar de você desenvolver pessoas, né? Tanto que o assunto aqui dessa nossa live aqui é desenvolver pessoas, porque não tem mais como escapar disso, porque assim, tá mais do que claro. Por exemplo, no caso de vendas, um vendedor, eu vou contratar um vendedor. O que é o principal característica para um vendedor ter sucesso? Resiliência. Na minha opinião, tem gente que pode até pensar diferente. Na minha opinião, o cara tem que ter resiliência, porque vender é uma das coisas mais difíceis que tem. Por dois motivos, né? Um que a gente já falou, que você precisa fazer com que a pessoa aceite a mudança. Já é uma resistência. O cara da empresa que vai te contratar, que vai contratar o teu produto, ele não quer mudar, né? Ele só vai mudar se você conseguir convencê-lo. E o segundo motivo é a quantidade de rejeição que você sofre, né? Quer dizer, o vendedor, a atividade de vendas, ela está diretamente ligada a você ser rejeitado, né? Então, se o cara não sabe lidar com rejeição, ele não pode ser vendedor. Não adianta, vai sofrer a vida inteira, coitado. Então, qual que é a característica principal de um vendedor? Resiliência, esse é o ponto principal. Você achou uma pessoa que você percebe, poxa, essa pessoa, ela é resiliente, quer dizer, também não existe mágica, né? Teste psicológico vai me mostrar quem é resiliente e tal. Mas existe forma de você avaliar, né? E chegar à conclusão de que alguns candidatos são mais resilientes do que outros. Aí você começa um trabalho de desenvolver essa pessoa, né? Quer dizer, que aí sim é treinamento, aí sim é treinamento técnico, treinamento comportamental, treinamento de vendas, né? E aí você vai realmente desenvolver. Mas é isso, né? Não tem muita fórmula mágica, né? Você tá ali no bate-papo, na entrevista e talvez provocar o cara contar a história dele, e no contar a história você começa a identificar esses... Mas ele também tem que estar treinado, né? Por isso que é melhor terceirizar para alguém que já está habituado com uma contratação, né? Sim, com certeza. E assim, né? Quer dizer, tem aquela velha fórmula, né? Que a gente é de um psicólogo chamado, não sei o que, Erickson, que ele veio com esse conceito de que o resultado ele é medido por talento menos as interferências, né? Menos os ruídos e tal. E o talento, talvez você consiga contratar num bom recrutamento, fazer um bom recrutamento e contratar um bom talento. Tem muita empresa, por exemplo, que olha para o vendedor do concorrente, né, o cara que mais bate meta no concorrente, e fala, olha, vamos buscar aquele cara lá, vamos trazer ele para a minha empresa. Ótimo, você trouxe o talento. Significa que você vai ter o mesmo resultado na sua empresa que ele tinha na empresa anterior? Não necessariamente. Não, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Por quê? Porque a empresa que ele estava trabalhando tinha diferentes ruídos, diferentes interferências que atrapalhavam o desempenho dele do que a sua vai ter. Se você não começar a olhar para os ruídos, para as interferências da tua empresa, você nunca vai obter o mesmo desempenho, né? Então, olha que coisa legal, né? Quer dizer, eu quero que o meu resultado seja o máximo possível. Então, quanto maior o talento da minha equipe e menor as interferências, maior vai ser o meu resultado, né? O que interfere no desempenho das pessoas dentro da minha empresa? Bom, um ambiente ruim, né? uma cultura tóxica, por exemplo, isso é óbvio que interfere no teu resultado. Dono centralizador, um gerente arrogante. Exato, que grita, tem gente que grita no ambiente de trabalho, né? Quer dizer, interrompe o tempo todo, não sabe dar um feedback. Então, isso tudo mina o desempenho do profissional, por mais que ele seja talentoso, né? E vai diminuir o teu resultado. Agora, qual empresário quer ouvir falar de cultura organizacional? A coisa mais comum que tem é a gente chegar numa reunião e falar para o empresário, olha, vamos fazer um diagnóstico de clima, vamos avaliar como é que está a tua cultura organizacional. Existem diagnósticos de cultura, inclusive, para saber se tua cultura está indo para um caminho mais de inovação ou mais de tradição, enfim. Esse diagnóstico para tudo, a ciência consegue te ajudar com muita informação. Mas você começa a falar disso, o cara começa a dormir na tua frente. Entendeu? As pessoas não querem ouvir, porque acham que falar de cultura é uma coisa meio fora da realidade, o cara não consegue enxergar o que significa realmente ter uma cultura tóxica dentro da minha empresa e o quanto que isso está ligado à redução do meu resultado. E muito mais, a cultura não é algo às vezes que aparece, é o que está nas entrelinhas ali, na conversa de corredor, no cafezinho. Aí entra muito assim, né? Acho que há muitos empresários, eu vejo que, por exemplo,
compra um site pronto, assim, pré-feito. E aí, hoje você já tem padrões de sites, aí tem lá, cultura, visão, missão e valores. Só que lá não tem nada a ver com ele. E aí ele vende aquilo para o público e dentro da empresa dele não é o que acontece. E aí como fazer isso? Nossa, é um parque, né? Porque é um processo... o recrutamento começa aqui, antes de recrutar já tem que ter uma noção, tem que ter uma base muito forte do que eu quero para começar o recrutamento. Do que eu quero e do que eu sou, do que eu sou. Aí o cara chega, eu não tenho uma integração bem feita. Exato. A minha cultura não está clara na empresa. Aí esse cara entra de qualquer jeito, a minha equipe já está desmotivada, às vezes eu faço uma integração até razoável, mas aí quando o cara chega na sessão de trabalho e começa a conviver, não, o que eu aprendi lá não vale nada. Exato. E você imagina você ter uma cultura de colaboração, uma cultura vencedora dentro da empresa, você contrata um cara que é um excelente vendedor da outra empresa, olha o potencial de desenvolvimento que a tua empresa tem, porque você não precisa nem investir em treinamento. Esse cara aqui já vem de lá com um monte de boas práticas. Às vezes o cara é um excelente prospectador, por exemplo, né? Ou um excelente negociador, ou um excelente hunter, sei lá, seja lá o que ele for. Ele pode ser ótimo em muitas coisas, lógico, ele deve ser ótimo em muitas coisas, porque ele batia metas lá no trabalho dele. Você pega esse cara, você coloca ele num ambiente onde as pessoas colaboram umas com as outras, você transforma o teu negócio, você transforma a tua empresa. Esse cara vai compartilhar com conhecimento. Você não precisa contratar, se você precisa de uma equipe de 5, você não precisa contratar 5 estrelas. Você tem um cara lá que é o melhor, primeiro que você foca naquele cara que é o melhor. E segundo que você pega esse cara, se você tem um ambiente de colaboração, esse cara vai transferir aquilo que ele faz de melhor para os outros, sem você precisar gastar dinheiro no treinamento. Então olha como está tudo interligado. Isso vai muito com a analogia do futebol que eu gosto, né? Você tem que ter a tua camisa 10 ali, bem alinhado com o técnico, com o time, e aí você pode pôr uns cabeças de bagre em volta. Sacanagem. mas às vezes você pega, tem muitos times de futebol que você olha e às vezes tu fala assim, pô, esse time era um puta de um time, ganhou muita coisa, e você vai olhar, ele tinha um cara muito bom e uma galera em volta muito esforçada. Porque se você só tiver talento também, às vezes dá conflito. Porque um quer sobressair sobre o outro. Sim. O ego fala alto também. Isso pode ser um problema também. Tem que saber equilibrar o time, né? Eu lembro, em futebol falando, tipo, Romário. Eu lembro que uma vez ele conta uma história, o técnico dele conta essa história que, tipo assim, a turma brava com o técnico, falou assim, juntou o time todo e falou assim, o Romário, pô, não corre, não faz nada. Bom, ele é conhecido por ficar na banheira. O técnico, você cobrar mais dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rachão, vou deixar o Romário no banco. Aí ele falou que fez um rachão lá de, 20 minutos, não saiu um gol. Ele falou, agora eu vou trocar. Entra o Romário, em 5 minutos ele fez 2 gols. Ele falou, tá vendo por que ele não corre? ele ganhou o jogo. Tem N histórias que o talento... E você ter o talento blinda a tua equipe também. O Romário na Copa de 94, ele chegou e falou assim, mas você acha que você vai trazer essa Copa? Ele falou, essa Copa eu ganho. Se perder a Copa, a culpa é minha. É só minha, tá? Vocês não vão falar com ninguém, só falam comigo. A equipe falou, vou jogar leve. O cara já assumiu a bronca lá, e ganhou a Copa. Se eu não me engano, não sei se foi na Copa de 94, em qual Copa foi, que puseram, acho que o Ricardo Rocha para dormir com ele no mesmo quarto, né? Porque todo mundo sabia que o Romário era aquele cara que você não sabe se ele vai estar lá durante a noite mesmo ou não, né? Pula o muro, desaparece, volta no dia seguinte, mesmo assim faz 2, 3 gols. E aí o que o treinador inteligente faz, né? Pô, deixa eu pegar um cara aqui que é o cara responsável, o cara que não sei o quê, pô, fica lá junto, dá uns bons... Dá uma seguradinha ali. Bons conselhos, né? Quer dizer, impedir que o cara faça alguma fala, não vai impedir, mas vamos minimizar né, o dano, os problemas. Né? E você vê que a inteligência do treinador, a inteligência do gestor comercial, a inteligência do... Você tem que avaliar quais são as características do teu time e buscar equilibrar, né? Buscar você às vezes tem prospecção, por exemplo, é uma coisa que ninguém gosta de fazer, nenhum vendedor gosta de fazer. Quanto mais experiente for o vendedor, menos ele gosta de prospectar. Quer fechar negócio. Ele quer fechar negócio, ele acha que o talento dele é melhor lá na frente a frente com o cliente já, na hora de bater o martelo e tal. E porque prospectar também é justamente a hora que você mais tem rejeição, né? Quer dizer, cada 10 ligações que você faz, 9 você vai bater o telefone na sua cara, uma você vai... Então é um trabalho que é doloroso fazer prospecção, não é fácil, você tem que ter uma pessoa que bateu 10 vezes o telefone na cara dele, ele liga a 11ª vez, liga a 12ª vez e tal. Você tem que enxergar quem são as pessoas que têm esse tipo de resiliência, esse tipo de talento para fazer. Ninguém gosta de fazer prospecção. Só que prospecção é o que vai garantir
o teu pipeline de vendas, quer dizer, é o que vai garantir o teu atingimento de meta. Se você não prospecta, uma hora o teu funil vai estar vazio. Nada entrando no funil. Teu funil vai estar vazio, quer dizer, e aí, olha como tudo se encaixa, né? Quer dizer, teu funil fica vazio, o que acontece com o vendedor experiente que está lá na frente? Ele fica desesperado. Porque não tem. Ele não pode mais perder a venda. Se ele tem uma meta de 100 mil e o funil dele está vazio, ele chega numa negociação que é justamente 100 mil, ele vai agir da forma tranquila. Ele já joga nervoso. Já vai estar desesperado para fechar aquele negócio. E vendedor desesperado para fechar negócio é o caminho para o desastre, né? Porque aí você já não pensa mais em manter a calma, né? Porque tem aquela coisa da negociação, né? Poxa, olha, eu tenho que manter o meu nível aqui de... Eu posso chegar até tanto. Não, o cara está desesperado, não vai bater a meta dele, o funil está vazio. Quanto você quer de desconto? Não, 99, 95, 90? Pelo amor de Deus, porque senão esse mês eu... Então, você vê como é uma coisa que uma coisa vai levando a outra. É uma engrenagem. E muita empresa não coloca o foco na prospecção. Ou porque é a parte mais chata, e é mesmo, ninguém gosta de fazer prospecção, né? É óbvio que é chato fazer, mas é aquele negócio. Não adianta você ter o craque lá na frente se a bola não chegar nele. Se o teu funil está vazio. Né? Porque você vai piorar até o desempenho daquele cara, por mais genial que ele seja. Você colocar um cara você não pode dar 1 centavo de desconto pro cara e você tem que fechar de qualquer jeito, senão a gente não bate a meta do mês, ninguém da equipe ganha bônus. Quer dizer, o cara vai agir com tranquilidade? Não vai. O vendedor ele se destaca quando ele tem opções, porque negociação é isso, né? Quem tem mais poder, mais informação, mais opções, né? Quanto mais opções você tem, se você precisa vender teu carro, mas você tem 3, 4 compradores interessados, opa, eu negocio de um jeito, né? Se eu preciso vender meu carro amanhã, porque eu preciso do dinheiro para pagar uma dívida depois de amanhã, e só tem um cara querendo comprar... Vai o que ele quiser pagar, né? É lógico que as minhas opções são restritas, eu vou vender pior, eu vou vender mal, né? Então, olha como todas as etapas da venda, elas estão interligadas e a importância do gestor, né? A importância da pessoa que está olhando o cenário todo. E deixar isso claro para toda a equipe, né? E deixar isso claro para toda a equipe, porque às vezes o cara que prospecta, ele se sente, tanto não, como vocês mesmos disseram. Como é que fala? Que as pessoas hoje querem ter... por que eu existo, né? Como é que chama? Uma palavra que todo mundo fala o tempo todo. Pertencimento? Não, Propósito, isso. É a questão do propósito, né? Quer dizer, o cara que está lá fazendo prospecção, ele só liga, lança no CRM, liga, anota no CRM, liga, anota no CRM. Aí o cara vai embora, chega às 6 horas da tarde, desliga o computador e vai embora para casa. Aí no final do mês ele fica sabendo, olha, bateu uma meta do mês, o vendedor fechou as vendas, que legal, não sei o quê, fechamos grandes contratos, Qual que é a participação que eu tive nisso, né? Quer dizer, eu sou importante, se eu não vier trabalhar, acontece alguma coisa nessa empresa. E, pô, imagina se o cara sabe que aquele vendedor que fechou o contrato lá na frente, aquele cara que bateu a meta, que não sei lá, ele não teria conseguido se não fosse um funil cheio, um funil abarrotado. Né? Porque também é desanimador você jogar 30 oportunidades no funil e você sabe fechar 3. Então, pô, eu fiz um trabalho aqui com 27, qualifiquei 27 oportunidades e tal, que vai ser jogado fora, vai ser perdido. Mas se não fossem essas 30, o vendedor não teria tranquilidade para negociar aquelas 3, né? Fazer uma negociação. Você estava falando por que a juventude, a geração mais nova não fica 50 anos trabalhando. Foi aí que a gente parou. O vendedor que fechou o contrato lá na frente, aquele cara que bateu a meta, ele não teria conseguido se não fosse um funil cheio, um funil abarrotado. Né? Porque também é desanimador você jogar 30 oportunidades no funil e você sabe fechar 3. Então, pô, eu fiz um trabalho aqui com 27, qualifiquei 27 oportunidades e tal, que vai ser jogado fora, vai ser perdido. Mas se não fossem essas 30, o vendedor não teria tranquilidade para negociar aquelas 3, né? Agora, o nosso áudio saiu, ó. Saiu onde? Não fica 50 anos trabalhando, foi aí que a gente parou. Nossa. Meio que removado. Estamos de volta depois de a operadora deixar-nos no escuro. Mas vamos continuar aqui, né, Cleitão? Voltamos? 100%? Voltamos? Então voltamos. Então estamos online. Estamos no ar. Estamos de volta, Fábio. Então Estamos falando ainda da juventude, não quer mais ficar 50 anos, quer ficar... É que é outra coisa que a gente ouve muito, né? Mais dinâmico, né? E aí botar a culpa no recrutamento, inclusive, né? Porque aí as empresas acham que nós estamos errando no recrutamento, porque
os jovens hoje não querem trabalhar. Então, não é que não querem trabalhar, obviamente que querem trabalhar. Mudou a dinâmica deles. Mudou a dinâmica, mudou a forma de enxergar o trabalho. E aí o líder precisa mudar, né? Quer dizer, é muito mais fácil para eu, que liderei durante 40 anos, sempre do mesmo jeito, não sei lá, manter aquele meu jeito e botar a culpa no jovem que está entrando na empresa, do que eu me avaliar e ver o que eu preciso mudar, né? Quer dizer, se eu tô, uma dos grandes líderes, as grandes qualidades dos líderes é você ter 3 pessoas completamente diferentes na sua equipe e você liderar cada uma de um jeito diferente, né? Por quê? Porque você tem uma pessoa de 70 anos na sua equipe, uma pessoa de 40 anos na sua equipe, uma pessoa de 20 anos na sua equipe, se você for liderar da mesma forma, é a receita para o desastre, né? Mas eu entendo que é difícil porque a estrutura está formatada, né, para uma determinada maneira. E aí começa a chegar uma geração mais nova que não se adapta àquilo. É difícil uma empresa multinacional, corporativa, grande pra caramba, que tem, sei lá, 10 mil funcionários, se adaptar para uma nova geração, do que uma pequena empresa que é uma startup. Sim, com certeza. Então, mas aí também... Porque às vezes depende até de você mudar processo, né? Então, mas aí, tipo assim, eu entendo essa dificuldade que você colocou, mas de certa forma é uma desculpa também, porque a empresa grande, ela tem muito mais recurso para estar antenada no mercado. Ela tem consultor frequentando periodicamente, ela tá porque assim, o ciclo é muito rápido, não é tipo, a partir desse ano eu começo a contratar. Eu tô trazendo, o cara tá entrando pessoa, molecada jovem de 18, 17, 15, você já tá vendo que tá mudando o perfil. O RH ali, o trabalho de gestão tem que estar olhando e falar, peraí, isso aqui é diferente. Eu nunca peguei um moleque de 18 anos me questionando desse jeito. Exato. Isso não acontece, tipo assim, tem 30 de 18. As empresas, elas se forçam a enxergar isso. Sim. E o que o jovem quer também, além dele enxergar o trabalho de um jeito diferente, o que ele quer também é ver que ele está aprendendo, né? Porque você imagina antigamente, 40 anos atrás, uma pessoa entrava para trabalhar num torno, numa indústria, sei lá. Qual que era a perspectiva dele de aprender coisas novas que ele tinha? Quer dizer, era baixíssima. Baixíssima. Quer dizer, cada 10 anos ia mudar o torno. Quer dizer, vida inteira. Ele, né? Quer dizer, às vezes ele ficava no mesmo torno 40 anos. O que aprende diferente? Quer dizer, hoje não. Hoje o jovem, ele vê na internet, no celular dele, surgindo coisas novas o tempo todo. E é aquele caso, o cara fica fazendo prospecção o dia inteiro, liga, desliga, vai embora às 6 horas da tarde, não falam para ele nem da importância do trabalho dele para que o resultado aconteça lá na frente. Então, se as pessoas não começarem a enxergar que você precisa liderar de um jeito diferente, você precisa enxergar as pessoas de um jeito diferente, não adianta ficar reclamando, né? Falar, a pessoa não quer trabalhar hoje em dia. Você tem lidado com essa geração mais nova aí dos 20 anos na área comercial? Sim, bastante. Principalmente para essas funções de SDR, BDR, né? O pessoal que faz prospecção e tal. Normalmente, como é uma coisa hoje muito ligada à tecnologia, né? As pessoas contratadas são jovens. Não tem, né? Eu sei que existe aí um certo etarismo, um certo preconceito. Não estou dizendo que pessoas mais velhas não entendem tecnologia, não é isso, mas o jovem, ele já é digital, né? Nasceu então, assim. Já nasceu com o cérebro dele digital, ao contrário da gente, que nós somos analógicos. Mas, então, para essas funções, normalmente as pessoas estão buscando jovens, né? E aí, poxa, eu vou ter na minha equipe, às vezes, um jovem na prospecção e um sênior, né, já com 30 anos de experiência lá na frente, fechamento. Né, já vende, começou comigo e tal. Aí vem um outro ponto, que é o processo da empresa ter esse feeling, né? Eu tô com um sênior aqui, legal, ele tá fechando vendas, mas eu tenho uma realidade, esse cara vai parar. Quem que eu tô preparando para começar a acompanhar ele, para rodar campo com ele e fazer esse filtro? Óbvio, a pessoa não vai absorver 100% da experiência ali e tudo mais, mas se eu não tivesse mentor, é muito mais fácil eu ter esse mentor interno do que depois eu ter que contratar um consultor para treinar. Exatamente. E normalmente as empresas não têm esse feeling. Não, e na área de vendas aí, né, falando especificamente que é o assunto, o cara que está lá na frente, que é o negociador, o cara que fecha negócio, ele está lidando com o comprador, que também está mudando. Está mudando também a geração dele. Talvez, dependendo, se a empresa tiver com um comprador já de uma faixa etária mais novo, pode dar conflito e não consegue fazer. E se eu estiver fazendo o processo de passar a experiência, nesse cara aqui eu já identifiquei que é você, melhor conversar com ele. Eu tenho um amigo meu que trabalha com eles, ele falou isso, que ele rodava, um vendedor padrão de campo mesmo, rodava visitando, e na empresa que ele estava, isso já faz um tempo, ele ia com um novato,
fazia a visita e falou, ó, na reunião, tenta não se intrometer muito no assunto, você tá aprendendo. Então vai mais suave, responde quando te perguntarem e tudo mais. Falou, só que eu saía da reunião, tipo, na viagem de volta era, e aí? Você viu aqui que eu falei isso? Eu falei isso por causa disso. Você percebeu que ele falou disso aqui, ele gosta disso? É estreitar relacionamento. Sim. Mas, putz, que legal. Isso aí já acontece em algumas empresas, mas a maioria dá uma bobeada. Fazendo um treinamento mesmo. Fazendo um treinamento efetivamente, dando feedback, na prática, demonstrando, explicando cada situação, por que eu falei isso, né? Sim. Faz sentido. E não é à toa que as empresas cada vez mais elas estão olhando a coisa da mentoria e do coaching com muito mais atenção, né? Com muito mais carinho, porque é isso que você falou, quer dizer, se eu tenho um cara que é muito bom lá na frente, né? E eu tenho jovens entrando aqui que eu preciso motivar, eu preciso dar propósito para eles, eu preciso fazer com que eles se sintam aprendendo, né? Quer dizer, porque se o cara achar que ele não está aprendendo nada, está passando 3, 4, 5 meses fazendo a mesma coisa, ninguém conversa com ele, ninguém dá um feedback, ninguém fala de treinamento, ninguém fala... O cara, lógico que o cara vai sair. Hoje em dia não fica mais mesmo, não adianta reclamar da geração. Então, olha que legal, você tem o talento ali na frente, você não precisa gastar dinheiro trazendo treinamentos de fora, não sei o que. Você transforma aquele cara num mentor, né? Isso, logicamente, também demanda algumas ações, né? O cara não vai... Normalmente a pessoa que faz a mesma coisa há 20 anos, ele acha que só o jeito dele é o certo e tal, e aí você acaba até passando vícios para as pessoas. Mas... se o cara realmente for orientado como fazer um bom processo de mentoria, pô, você tem um recurso ali na tua empresa, né? E aí, quando ele estiver cansado de viajar, você coloca ele para treinar a equipe. É um trabalho menos estressante e você tem um mentor ali interno. Depende do perfil do cara também. Do perfil. Às vezes o cara é fechado, ninguém mexe no meu queijo. Por isso que é tão importante a coisa da colaboração, né? Você ter uma cultura de colaboração desde cedo, quer dizer... Porque tá tudo interligado, né? Porque tudo é um processo mesmo. Por que eu gosto tanto dessa coisa do processo? Primeiro que eu sou do tipo que acredito que vendas é uma coisa treinável e não é talento puro, né? O talento é importantíssimo, lógico, mas é treinável, né? E quanto mais você tiver a coisa no processo, o que a gente mais... Você perguntou, inclusive, a coisa dos desafios que a gente vê nas empresas por aí, né? Uma das coisas que a gente mais vê ainda hoje... Você pergunta para o gerente comercial o que sua equipe fez hoje, ele não sabe, porque cada um fez uma coisa diferente. Cada um está fazendo do seu jeito. Entendeu? Quer dizer, ainda tem muito disso dentro das empresas. Eu contratei uma pessoa mais velha aqui para atuar na área tal, ele trabalha do jeito dele. O outro lá eu atuei para atuar no mercado tal, ele também trabalha do jeito dele. O gerente nunca sabe exatamente o que eles estão fazendo. E o jeito da empresa não existe. E o jeito da empresa não existe, o processo não existe, quer dizer, então, aí esse cara sai, ele trabalha do jeito dele, eu começo do zero, contrato alguém, júnior, aí não tem quem treinar, aí é o tempo todo isso. Fica batendo cabeça em vendas, só despencando. E a pessoa reclamando, o turnover é alto. Mercado, economia. É fácil culpar qualquer outra coisa, né? Menos assumir a responsabilidade. O Igor mandou uma pergunta aqui, eu não sei se... O Igor usa uns termos também. Salve, gestor. Estou buscando representante de vendas PJ. Me fale um pouco sobre People Analytics. Eu nunca ouvi esse termo. People Analytics. Não sei o que é. Eu não sei o que o People Analytics está relacionado com um representante comercial de vendas. Não entendi direito qual que é a... Você conhece o termo? People Analytics que eu entendo é a parte de dados relacionados à gestão de pessoas, né? Quer dizer, análise de dados. Isso está muito forte dentro das empresas, muito mais ligado ao RH, né? Porque é você ter essa avaliação, essa análise de dados a respeito das pessoas que você tem dentro da sua empresa, né? Mas não de números de metas, essas coisas, é mais... É mais um indicador do RH. Não é o termo que é usado. O termo que é usado para metas dentro de vendas, ou é OKR, ou é KPI, né? São os termos usados normalmente para você... os OKRs mesmo é uma ferramenta sensacional, né? Quer dizer, você define o objetivo e aí você destrincha vários indicadores para você acompanhar se aquele objetivo vai ser alcançado ou não, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui do People Analytics, então é mais uma ferramenta de RH, né? Não no processo de vendas efetivamente. Mas você falou uma palavra aí que tem muita relação com vendas, né? Que é a tal da meta. Isso é um problema. Por quê? Porque se você não tiver uma meta clara, você caga toda a tua empresa. Se você não alinhar a expectativa do teu funcionário com uma gratificação que seja algo palpável e significativo para ele, você caga na tua empresa.
Como que você ajuda nesse processo, Fábio? Tipo, não, e você sabe que tem uma... Porque assim, eu vejo clientes que ficam... Não, o cara não atingiu a meta, mas qual que era a meta? Não, eu falei pra ele. Aí às vezes eu faço esse medicamento. Metas claras e objetivas, gente. Tem que ter isso. Aí eu chego lá pro cara, às vezes, e falo assim, cara, pô, a meta, como que tá? Então, ele falou X. Aí você falou X? Não, eu falei Y. Eu falei, cara, peraí. Quem que não entendeu a conversa? Porque vamos formalizar pelo menos um e-mail pra gente... Não, e às vezes o cara chega assim, não, eu quero dobrar o faturamento. Mas qual é o faturamento desse ano? Não sei. Dobrar o número de clientes, aí dobra o número de clientes e não aumenta o faturamento, porque perdeu o outro. Só cadastrou gente. Só cadastrou mais gente. Porque toda vez que você fala de metas de vendas, né, muita gente já ouviu falar daquela história do Smart, né, quer dizer, a meta tem que ser Smart, né, então ela tem que ser específica. Temos um episódio sobre isso, inclusive. Isso aí tá bem sedimentado na cabeça das pessoas, né, a meta tem que ser específica, ela tem que ter um horizonte de tempo, ela tem que saber quem é o responsável, enfim, tudo aquilo lá. Só tá bem sedimentado, mas ninguém faz. Mas assim, o que eu acho mais engraçado de tudo é que a pessoa, isso aí a pessoa sabe. Agora, quando você pergunta para ela assim, como você chegou nessa meta? Como você chegou nesse número? Por que disso? Aí é que você vê o maior problema de todos, porque em muitas situações o empresário fala assim, bom, esse ano aqui eu faturei 1 milhão, ano que vem eu quero 1,3 milhão. Por quê? Como tá o Da onde saiu esse número? Da onde você tirou isso? Você tirou assim, você sonhou, você dormiu, acordou falando, eu quero 300 mil a mais. De carro. Esse ano eu fui para Cancún. Falou que tem que ser. Minha mãe... Esse ano eu fui para Cancún, ano que vem eu quero ir para Paris, então eu preciso de 300 mil a mais. Sabe? Quer dizer, e parece brincadeira, mas é assim, as pessoas não sabem que existe um processo, existem formas de você chegar num número que seja um pouco... Lógico, exatamente quanto você vai conseguir crescer, evidentemente que sempre tem um pouco de achismo, né? Porque a quantidade de fatores que afetam é gigantesca, desde fatores externos, política, não sei o que lá, até fatores internos mesmo. Né? Você pode perder alguém durante o ano, enfim, não dá para acertar na mosca qual tem que ser a meta, mas também não dá para você tirar o número da cartola. Né? E também não dá para ficar sem meta. E também não dá para ficar sem meta, exatamente. Mas às vezes uma meta absurda é pior às vezes do que não ter meta nenhuma. Porque se o cara no começo do ano, em janeiro, ele olha para aquela meta, ele fala assim, isso aqui é ridículo, nós não vamos crescer 30% em um ano, imagina, os nossos concorrentes estão crescendo 2%, 3%, da onde que ele tirou que nós vamos crescer 30%? Isso já desanima o vendedor desde o início, desanima mais do que se ele não soubesse, se ele chegasse só em julho para saber o que ele tinha que fazer. Agora, lógico, qual que é o ideal? Né? O ideal é desde o começo do ano todo mundo estar sabendo como, né, de que forma e como que nós vamos chegar no número, e que número que é esse, como é que esse número foi definido. Né? E como que isso é definido assim, tipo, mercado, olho para a economia global, olho só para... Tem uma série de coisas que você precisa fazer, né? Desde pegar o histórico das suas vendas, né? A empresa, por exemplo, a empresa às vezes tem histórico de 2, 3 anos, né? Vamos pegar esse histórico de 2, 3 anos, vamos analisar o histórico, quanto que eu cresci nos outros anos, como que a minha flutuação de faturamento, eu vou olhar os meus concorrentes, fazer uma análise do mercado, né? Os meus concorrentes estão crescendo, qual o tamanho desse mercado, né? Você tem que ter um jeito de avaliar o mercado. Por exemplo, eu tenho uma ótica em Piracicaba. Bom, quantas óticas existem em Piracicaba? Existem mais 50. Bom, se cada ótica for mais ou menos o tamanho da minha, eu mais ou menos faturei 1 milhão. O mercado será que é de 50 milhões? Não, porque, né, tem gente ainda que talvez não esteja sendo atendido, enfim. Você mete uma estatística de percentual da população que usa óculos. Tem exatamente. Mais ou menos no mercado. Você reduz por gênero, você vende roupa feminina, por exemplo. Quantas mulheres eu tenho na cidade? Quantas na idade que compram minhas roupas? Quanto mais o ticket médio que cada uma gasta? Ou seja, estimei o tamanho do mercado. Qual fatia desse tamanho de mercado eu quero para mim? Né? Isso é outra decisão que você tem que tomar. Não, eu concorro com a Magazine Luiza. Tem cabimento eu querer vender mais roupa do que a Magazine Luiza? Não vende roupa, né? Qual que vende roupa? A Marisa. Sei lá, a Marisa é um gigante, a C&A, quer dizer, a C&A vende 10 milhões, então eu quero vender 9 milhões, sendo uma lojinha de bairro. Né? Quer dizer, você faz essa análise de mercado, de concorrência, de quanto que os seus concorrentes, você estima, quando não dá para saber, você estima quanto que os seus concorrentes estão vendendo, para você realmente chegar no número, lógico, não vai ser um número exato. Preciso. Né? Não vai ser um número preciso, mas você... um delta ali. Mas você tem uma lógica. Você está fazendo uma coisa estudada. Você tem 10 concorrentes, cada um eu acredito que fatura 1 milhão, então são 10 milhões. Uma coisa fácil de fazer, por exemplo, quantos orçamentos eu fiz no ano passado? Qual foi a soma desses orçamentos? Bom, eu fiz orçamentos no valor de 10 milhões, faturei 1 milhão.
poxa, se eu fiz orçamento no valor de 10 milhões, então o mercado provavelmente, se eu participo de quase tudo, né, vamos dizer, mas de quanto que eu participo? Eu participo de 50%. Então talvez o mercado seja de 20%, porque eu participei de 50%, meus orçamentos foram 10%, eu fechei 10%, faturei 1 milhão, esse ano que vem eu posso... qual fatia que eu posso tirar dos meus concorrentes? Posso tirar uma fatia de mais, sei lá, 500 mil. Pô, então eu vou crescer bastante, quero faturamento de 1,5 milhão. Tudo bem, você está fazendo um número super agressivo, mas você pelo menos está explicando, né? Quer dizer, olha, eu analisei, assim, tem um concorrente saindo do mercado, aquela empresa está indo mal, eu vou tirar o vendedor deles, trazer para a gente, por isso que eu estou falando que nós vamos crescer 50%. Tudo bem, aí tem lógica, não é que a meta não pode ser agressiva, pode. O que você não pode é chegar para a tua equipe de vendas e falar assim, olha, nós vamos crescer 50% o ano que vem, e todo mundo olhar para o lado, ver que o concorrente contratou um cara muito melhor, está investindo não sei o quê, está modernizando, está isso e aquilo, e não cresce 50%, quer dizer. Então... A equipe a meta deve ser agressiva, não deve ser irreal. Né? Pode ser impossível. Também não faz sentido. Tem que ter uma justificativa, né? Tem que você pode não chegar no final do ano e não atingir a meta, mas estar próximo. Agora, não a 50% dela também não tem cabimento, né? De certa forma, você tem que vender a meta pro teu time, para ele também comprar a ideia de que, é possível. Se você também estabelecer uma meta e superar ela em 20%, 30%, isso também não é legal. Errei também. Errei feio. Errou feio, exato. Porque e aí você vai ajustando, você não botou desafio, né? Por isso que o histórico é tão importante. Aí você ajusta, poxa, olha, não, né? Qual a dica que você dá? Compreendi. Mas qual a dica que você dá pro cara que está começando? Porque aí, eu não tenho histórico. Sem histórico fica mais difícil. Você vai, olha pra concorrência, né? Aí é só concorrência, não tem muito pra onde. É procurar Sebrae, procurar IBGE, procurar... Sabe, tem quer dizer, estatística aí. Às vezes tem estatística para uma cidade parecida com Piracicaba, por exemplo, mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo porte, você tenta comparar. Não tem muita... Primeiro tudo você tem que conhecer o seu quem mercado. Quem está começando, por exemplo, não tem dinheiro para contratar uma Nielsen, por exemplo. Vai contratar a Nielsen vai fazer um tremendo estudo de mercado e vai me falar quanto que tem, qual é o potencial de Piracicaba para roupa de noiva, sei lá, para sapato feminino. Se você contratar uma Nielsen, eles vão fazer um negócio extraordinário, só que você vai pagar uma fortuna, né? Se tiver dinheiro para isso, fique à vontade. Fique à vontade, façam, recomendo e tal. Mas não é o que as empresas médias e pequenas fazem, elas têm que ir fazendo conforme elas vai desenvolvendo. Elas podem, né? E ajustando, não é uma coisa escrita em pedra, né? No começo do ano eu falei que a meta era 1,5 milhão. Chega no meio do ano, você vendeu 300 mil, é lógico que você tem que sentar com a tua equipe e falar, gente, vamos repactuar a meta, porque nós não vamos atingir 1,5 milhão. Se em 6 meses nós fizermos 300 mil, evidentemente nós somos otimistas. A não ser que você viva de alguma coisa que seja a sazonalidade daquele momento, também tem que ser analisado. Só vem no Natal, né? Quer dizer, tudo bem. Você tem que analisar tudo, né? Eu vi um... Não, porque se for, por exemplo, uma colheita, depende da colheita e plantação, naquele período. Isso tem que estar claro também, né? Mas você tem que conhecer o seu mercado, começa por no mínimo conhecer, entender essa dinâmica, até para planejamento de fluxo de caixa, né? Por isso que a gente fala que é tão importante conhecer os concorrentes, né? Quer dizer, e como é importante circular também, né? Conversar com os concorrentes, ir nos eventos que os seus concorrentes estão. Quer dizer, não ficar intocado, né? Tem muito gerente que fica dentro da sala dele e depois chega no final do ano quer tirar uma meta da cartola, quer dizer. É que eu pensei de outro lugar. Da cartola, eu falei, viu, gente? Anota aí. Teve um colega meu que trabalhou em uma grande empresa, ele falou que a reunião com a gestão era sempre 3 metas. Otimista, pessimista e realista. Eles trabalhavam a gerência, até para motivar o time. Às vezes, tô indo mal, mas eu vendia o mais otimista pro time, mas o gerente estava ali, trabalhando a equipe. Tá tudo bem, não se frustra muito, porque estava dentro ali do cenário. Então, eles tinham uma forma de trabalhar nesse sentido. Mas aí, até porque você pode definir bônus, por exemplo, olha, atingiu 80% da meta, vai ganhar 1,2% do salário, sei lá, atingiu 100% da meta, atingiu 120% da meta, vai ganhar 3 salários a mais e tal. Então, tá tudo interligado, né? Quer dizer, a meta é um negócio tão importante justamente por causa disso, quer dizer, ela está ligada aos incentivos, né? Ela está ligada diretamente ao ganha-pão do vendedor. Né? Se ele não entende de onde saiu aquela meta,
Outra coisa também que as empresas fazem muito, né, que já aconteceu comigo, inclusive, é criar um sistema de comissionamento tão cheio de variáveis que o vendedor não consegue entender o que ele precisa fazer, quanto ele precisa fazer e como é que ele está dentro do mês. Ele chega no dia 20, faltam 10 dias para acabar o mês, ele tem que jogar numa planilha Excel que vai gerar 1 milhão de números, não sei o que, para depois dar uma fórmula que não sei o que. As coisas têm que ser... Desanima, exato. Então, pensar em tudo isso, né? Quer dizer, lógico, às vezes a gente quer criar uma meta que não tenha só, não é só a venda, porque eu quero também que ele dê pouco desconto. Então, tem a questão do desconto que entra na meta, tem uma ou outra variável a mais aí. Tudo bem, mas não fazer um negócio que parece fórmula para construir um foguete para ir para a Lua e tal, para o cara entender o que ele precisa fazer no mês. Tem 7 variáveis para poder calcular sua meta. Isso também é complicado. Agora vamos falar de um outro aspecto que você já mencionou aqui, mas eu queria entrar um pouco mais, é a questão da liderança. Porque de nada adianta também ter um talento lá e um cabeça de bagre guiando, né? Exatamente. Qual o estilo, não sei se pode dizer o melhor estilo de líder para o comercial? Tem isso? Você consegue fazer? Assim, existem algumas características do líder comercial que são ele tem que ter, né? Quer dizer, são inescapáveis, assim. Por exemplo, o cara tem que ter foco em resultado, óbvio, né? Quer dizer, se o cara não tem foco em resultado, dificilmente ele vai se dar bem numa área de vendas, tanto o vendedor como o gestor. Mesmo porque o gestor ele tem que passar essa característica para as pessoas da equipe, né? Quer dizer, todo mundo tem que aprender a ser mais focado em resultado, né? Porque também não é uma coisa que a gente nasce focado em resultado, é uma coisa que a gente aprende a focar. Eu acho que, mas acima de tudo, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe aquele líder, esse cara pro comercial ele tem que ser assim. Se esse teste sair aqui é para antigamente as pessoas falavam assim, o gestor comercial ele tem que ser muito extrovertido, né? Ele tem que ser extrovertido, ele tem que ser, ou então ele tem que ser executor, né? Ele não pode ser analítico ou planejador, né? Falando aí dos tipos de personalidade, né? Eu não gosto muito disso, que parece coisa de horóscopo e tal, mas ajuda você a se organizar, porque realmente tem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais planejadora, analítica, e eu entendo que existem outras pessoas que são mais executoras. Eu até prefiro trabalhar junto com pessoas executoras para me complementar e tal. Então, existem características diferentes. Não pode ser levado a ferro e fogo, né? Mas que existe. Um executor de aquário. Vou começar a fazer um sol em ascendente no Vênus. As pessoas às vezes levam muito a ferro e fogo essas coisas, né? E eu não gosto disso não. Acho que todos nós somos múltiplas coisas, inclusive a gente muda durante a nossa vida, né? Então não dá pra... Mas assim, então não existe um perfil exato, mas eu acho que acima de tudo, quer dizer, o cara tem que ser focado em resultado, ele tem que saber se comunicar de uma forma adequada, né? Eu acho que a comunicação é uma característica que é muito importante, porque você lida o dia inteiro, você é um gestor de pessoas, né? Quer dizer, você não é um gestor de planilha, você não é um gestor de dados, um gestor de máquinas, você é um gestor de pessoas. Então a comunicação ela é fundamental o dia inteiro, o tempo todo. Tem que ter uma característica boa de comunicação, mas acima de tudo acho que tem que dar exemplo, né? Tem que dar um exemplo digno, assim. Eu acho muito difícil você ser um bom gestor de pessoas se você não é uma boa pessoa. Tá. Né? Quer dizer, é tipo o relacionamento. Você vai lá conhecer tua namorada, ela trata mal a família dela, tipo o pai e a mãe dela. Você fala, tipo, essa mulher aqui, se ela trata mal a pessoa que criou... Tem muito aquela coisa de que você vai sair com o cara, vê como é que ele trata o garçom, né? Também. Aí você vê se você vai querer namorar ele ou não. Porque como é que ele trata o porteiro, o cara do estacionamento, enfim. Eu acho muito difícil você ser um ótimo gestor de pessoas se você não é uma boa pessoa. Deve ter tido casos, né? Lógico, deve ter tido casos. Hitler, por exemplo, conseguiu convencer os alemães de fazer um monte de coisa, né? Foi um tremendo líder e era um cara péssimo. Mas eu, particularmente, acho que é importante que você seja uma pessoa que dê bons exemplos, né? Porque as pessoas só têm vontade de seguir quem elas admiram. Né? É igual criar filho, não tem jeito. Não adianta você falar pro seu filho fazer A, você faz B. Não adianta Ideia pelo exemplo, né? Não adianta você querer que teu filho seja honesto se você falar pra ele mentir a idade pra pagar uma passagem, pra não pagar passagem. Tem essa historinha, né? Essas piadinhas. Exatamente. Antigamente era muito isso, menor de 6 não paga. O moleque tinha 7, mais baixinho. Não, fala que você tem 6, filho. Por que eu posso mentir aqui e eu não minto? Por que o senhor não ultrapassa o sinal vermelho? Por que o senhor joga lixo na rua, mas fala quando jogar? O exemplo. A cabeça da criança... Exatamente. E
E são os exemplos práticos do dia a dia que criam a cultura da empresa mesmo, né? Não é o que você fala, né? É o que você faz, é o que você demonstra. Uma vez nós fomos contratados por uma empresa em São Paulo que uns 5, 6 anos antes, logo no início da empresa, ele tinha demitido um vendedor porque o vendedor tinha tentado lá fazer alguma coisa inovadora e errou e a empresa teve prejuízo. E ele demitiu o cara na hora e ainda falou para todo mundo, né? Por motivo dele ter demitido e tal. E aí, 5, 6 anos depois, a gente vai lá na empresa do cara e ele fala, as pessoas aqui têm... só fazem o que eu falo, só fazem aquilo que eu... ninguém, o exemplo que ele deu lá atrás. Ninguém toma decisão, ninguém toma arrisca, ninguém toma iniciativa. Quando tentaram, ele cortou e o cara tem lá na parede, né, os nossos valores, iniciativa, papapá, sabe? O cara cheio de cartaz, cheio de... Não adianta. Não vale de né? nada. Não adianta. Você pode ficar repetindo, ele podia entrar todo dia na empresa dele falando todo dia para as pessoas, olhem, arrisquem, pode arriscar, não sei o quê. Todo mundo guardou aquela imagem dele 5, 6 anos atrás, demitindo um vendedor porque o cara arriscou e errou. E se chegar alguém novo, os caras vão fazer, não faz isso não, porque você vai ter problema. Não, a cultura é um negócio tão extraordinário que todo mundo da empresa já saiu, todo mundo é novo. Tá lá. Tem esse... Mas aquilo que aconteceu antes é um negócio impressionante. Mas isso é até no reino animal, né? Tem vários experimentos. Sim. Você já viu dos macaquinhos? Ficava um cacho de banana. De tomar guichada de água, né? O primeiro vai comer, joga água em todo mundo, aí chega uma hora que o que vai comer apanha. E vai trocando um por um. De repente tem 5 que não comem banana e ninguém sabe por quê. Exato. Todos os macacos foram trocados. Todos os macacos foram trocados, ninguém come banana porque, não sei, sempre foi assim. Transgeracional. Fica um processo. Tem um que o pessoal está numa sala de espera e aí toca uma sirene e todo mundo se levanta, né? E tem uma pessoa lá que não é ator, né? Então ela olha todo mundo se levantando, ela continua sentada, mas na próxima vez ela levanta também e senta de novo, né? Depois eles vão trocando todo mundo. Depois de um tempo, todo mundo que está ali é gente que não sabia de nada e está todo mundo levantando e sentando, quer dizer... Não sabe por que, mas faz. Não sabe por que, mas faz, copia, né? O exemplo. E o ser humano, nós fazemos isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Não sei, sempre foi assim. Meu pai fazia, meu avô fazia. É a famosa história da... Tem o viés da conformidade, né? Que é esse viés, quer dizer, você se conforma ao grupo que você está, né? Não quero ser o diferentão, não quero questionar. Não quero ser muito. Tem a história do casal, da mulher vai fazer o peixe, já viu essa também? Sim. Não sei se é a mesma. Que ela corta a cabeça do peixe e o rabo. Isso. Aí o marido olha e fala, mas por que você faz isso? Porque minha mãe sempre fez assim. Aí ele vai lá pra sogra, por que a senhora faz isso? Porque minha mãe sempre fez assim. Aí ele chega na avó e fala, por que a senhora corta a cabeça quando a senhora fazia peixe? Por que a senhora corta a cabeça do rabo? Porque minha panela era pequena e não cabia. Aí, é isso, cultura é isso. Cultura é isso, exatamente isso aí. Como mudar isso, num caso desse exemplo que você citou, o cara demitiu a pessoa que tentou inovar, que tentou agir diferente, e agora ele precisa que as pessoas... Como que eu mudo isso? Trabalho de formiguinha, treinamento... É um trabalho assim, evolução cultural, que a gente chama, é fazer a cultura evoluir, porque você não muda a cultura de uma empresa, né, de um dia para o outro. Você faz a cultura evoluir para um sentido que você queira. Porque aquilo que você falou, não está no discurso, está no comportamento. Exato. Você quer que ela evolua para um lado que você quer, né? Eu quero que a empresa seja inovadora. Hoje é uma empresa extremamente tradicional, hierárquica e tal. Eu quero que ela seja uma empresa mais inovadora, que ela fique mais parecida com startups e tal. 3 anos é o mínimo que a ciência fala, né? Que a ciência da evolução cultural fala. Você não pode pensar em um horizonte menor que 3 anos para fazer uma mudança de cultura, né? Porque é isso, quer dizer, é você botar na cabeça das pessoas que realmente as coisas mudaram, né? E não adianta só no discurso isso. É uma coisa que as pessoas vão ter que ver aquilo realmente mudando e tal. Agora, parte de um trabalho, existem livros que ensinam, né? Você fazer evolução cultural, parte das lideranças, né? Você treinar todas as lideranças, você começar realmente a mudar os processos dentro da empresa, às vezes os processos de recrutamento, né? Você quer ter mais diversidade, por exemplo, só que o teu recrutamento só contrata gente que se formou na USP ou na Unicamp. Acabou. Como é que você vai ter mais diversidade, né? Quer dizer, você tem sempre aquelas pessoas iguaizinhas, na mesma cabeça. Então você tem que mudar, e lá no processo do seu recrutamento, fazer uma mudança do processo, dali para frente começa a fazer um recrutamento diferente. Isso vai, né? Vai tempo. A gente está falando e a tendência é pensar por uma melhora, mas pode acontecer de uma regressão também. Exato. Uma piora da cultura. Exato. O processo é o mesmo,
ou piora costuma ser mais rápido? Assim, vamos supor que você tenha uma empresa que tenha um tremendo de uma cultura de risco, de inovação e tal, não sei o quê. Aí chega um belo dia, dá louca, não é? Que é mais difícil de acontecer, mas dá louca no cara, ele dá um esporro na frente de todo mundo lá no funcionário, porque ele tentou uma coisa que... É claro que aquilo vai causar uma trinca, né, na cultura estabelecida. Quer dizer, as pessoas vão começar a falar assim, ué, pera lá, o que está acontecendo aqui, né? É mais difícil de acontecer, porque normalmente quando você já tem uma cultura... Mas você pega, por exemplo, o caso da Ambev. O caso da Ambev é um caso clássico, que era uma empresa que, não que tenha piorado, mas eles tinham uma cultura de agressividade muito forte, né? A Ambev era famosa pela forma, inclusive, que os vendedores eram tratados, né? As reuniões da Ambev... Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, eles chegavam a dar umas bolinhas para as pessoas. Se você achasse que alguém tinha falado besteira, você atirava a bolinha na pessoa. Era um negócio extremamente agressivo. Vamos copiar, né? Politicamente incorreto, né? A próxima vez que eu vier aqui vai ter uma bolinha de tênis aqui pra mim. Vou comprar uma cesta de bolinha. Vou sair daqui todo marcado. Tô ferrado. As piores analogias são as minhas. Porra, E a Ambev viu que hoje não cabe mais. Mas, cara, é surreal. Eu vi um cara falando de comportamentos humanos sobre geração, que ele vai falando dessa transição, né? Que ele até... que você mandou esse vídeo pra mim até. Não sei. Dele falando, tipo assim, a geração X, você chegava pra ele, dava ordem, ele fazia, tomava iniciativa, e se ele errasse, você falava, você é burro, eu sou burro mesmo, vou arrumar. E ele saía e fazia. A Y, você já não pode dar tanta ordem, ele quer mais autonomia, mas ele te entrega. E a Z é a última. E a última geração que está no mercado. Né? Os milênios... A que está no mercado é Z? Não nem lembro. Eu acho que é Z. Você que é da geração, cara. XY. Aí ele falou, agora essa... Chama o Rodolfo. A atual, ele falou, é muito delicado, porque se você dá ordem, ela se frustra. Se você não dá ordem, ela não faz. Se você cobra... Explica, né? Ela chora. Se você cobra, ela acha ruim. Se você não cobra, ela não faz porque você não cobrou. Então você não consegue. É muito difícil. Você tem que mudar a cultura, mudar toda a linha de pensamento. É bem complexo esse processo, né? Não tem facilidade. Eu tenho uma dúvida, Fábio, na questão de treinamento, né? Muita gente acha que o treinamento tem a empresa que tem que proporcionar, a empresa que tem que proporcionar. Mas aí não só do vendedor, mas de toda a equipe em geral. Você acha que o cara deve buscar se capacitar melhor também? Ou tem que depender da empresa? 100%. Assim, eu acho que se a pessoa tem condições, né? Porque a gente tem que olhar as pessoas em relação ao background dela, as condições que ela tem, né? Quer dizer, é óbvio que uma coisa que eu detesto, por exemplo, é essa frase, as pessoas têm que sair da zona de conforto, né? É uma coisa que eu odeio, porque eu acho que a primeira pessoa que falou isso lá no passado, ela quis dizer as pessoas têm que sair da zona de acomodação. Ela não queria dizer zona de conforto, só que ela usou o termo conforto e pegou. Até porque tem muito pouca gente na zona de conforto de verdade. Ninguém, praticamente, né? Você está falando de uma bolha minúscula, pessoas que estão confortáveis. Eu, por exemplo, nunca cheguei nessa zona de conforto. Quer dizer, como é que o cara vem falar para mim que eu tenho que sair da zona de conforto? Tô louco para achar essa zona. Se eu tivesse nela, eu ia querer sair mesmo, né? Você pega uma pessoa que chegou na zona de conforto para ela sair, né? O que as pessoas estão querendo dizer é para ela sair da zona de conforto. Então, assim, eu acho que acomodação. Eu acho que a acomodação realmente é uma coisa ruim, né, para a maioria do ser humano, porque a gente é meio que movido a desenvolvimento, né? Então, eu acho que se você tem condições, né? Porque também é muito fácil a gente falar assim, hoje está disponível para todo mundo. Não é bem assim, né? Quer dizer, para nós parece que a internet é uma coisa que está em todo lugar, para nós parece que todo mundo tem um celular com o YouTube liberado, para nós parece que o Netflix está para todo mundo. Sempre que a gente fala essas coisas, a gente está falando para uma determinada bolha, né? Então você tem que ver as condições. Você vê na época da pandemia, por exemplo, teve funcionário que foi mandado para casa para trabalhar e ele colocava o computador em cima de uma cômoda, né? Quer dizer, que não tem espaço para ele pôr a perna. Quer dizer, e o patrão, o cara não está nem querendo saber, ele acha que o cara tem que continuar trabalhando da mesma forma. Cada pessoa tem as suas condições. Eu acho assim, não tem mais como a empresa escapar de desenvolver as pessoas. Não tem mais como escapar, porque não existe pessoa já pronta para o teu negócio. Duas empresas do mesmo segmento, elas têm particularidades, então mesmo que você traga uma pessoa que já é do ramo, ela vai ter que ser treinada para o teu
o teu negócio, para as tuas particularidades. E para as necessidades do mercado que também mudam. Mudam, exatamente. Para uma empresa, às vezes duas empresas do mesmo mercado, uma atua mais no inbound, que a gente fala, né? Outra já mais da forma antiga. E as duas estão dando certo, e não tem nada errado, não tem uma fórmula mágica, olha, isso aqui tem que atuar do jeito A, do jeito B. Então, treinamento é uma coisa que não tem como você escapar. Agora, é lógico que o profissional, a pessoa que quer... A gente sabe que o mundo está mudando muito rápido, né? As novidades surgem o tempo todo. Competitivo. Hoje, se eu estou em casa e eu tenho condições de aprender alguma coisa de inteligência artificial, por exemplo... Eu fiz até agora um curso da USP, que está naquele Coursera lá, que custa R$180, um curso da USP excelente. Agora, eu vou falar que todo mundo está na mão de todo mundo fazer isso? Não é assim, né? Quer dizer, tem muita gente que não tem condições de gastar R$180 num curso. Sem saber exatamente que momento vai utilizar. Exato. Então, realmente, eu acho que as pessoas têm que ter essa autogestão da sua carreira, né? Mas também não é só o gestor ficar tirando pedra e falando assim, tá vendo lá o fulano, ó, ele aprendeu, esse aqui não faz nada, não sei o quê. Vamos ver as realidades dos dois, né? Quer dizer, se realmente a realidade é a mesma, para julgar. E até fomentar isso, de repente. Pô, esse cara que está fazendo, eu vou mostrar que quem tomou a iniciativa de fazer um vídeo de ver um vídeo no YouTube e me trazer esse conhecimento, eu vou fazer uma comunicação tipo, olha, parabéns, elogiar. Porque também eu fomento isso. Porque tem muita gente que fala isso, eu queria que você estudasse mais. Aí a pessoa que se lascou de estudar ali, de repente fez uma pós-graduação e não teve um reajuste salarial, por exemplo. Sim. É que nem você falou, bolhas, né? Tipo, eu trabalhei em multinacional, então é uma bolha bem específica. E tinha uma menina que, tipo, ela estava completamente desmotivada. E uma conversa que eu tive com ela, eu falei, cara, por que vocês estão desmotivados assim e tal? Fala tanto, só reclama. Eu falei, então eu falo, além de português, eu falo inglês e espanhol. Eu tenho 2 pós-graduação e meu salário não reajusta. Então, tipo, por que eu... No currículo eles pediram inglês, com projeto, com plano de carreira, tal. Eu entrei, tenho 3 anos aqui. Nada mudou. Não estou usando inglês pra nada. Todo mundo querendo falar português, eu não tenho contato com ninguém que fala inglês. Então, tipo, por que... E aí ela foi se desmotivando, foi treinando e saiu, né? Naturalmente é o que acontecer. Isso, porque normalmente em multinacional você tem um plano de carreira, né? Quer dizer, a pessoa sabe o que ela precisa fazer para evoluir. Agora, na maioria das empresas, o cara nem sabe o que ele tem que fazer. Mas aí é a falha de muitas multinacionais que eu convivo com algumas pessoas desse meio, que eu tenho um plano de carreira tipo missão, visão e valores. No quadrinho bonitinho lá. Aí o primeiro ano... O cara não tem nenhum RH estruturado para ter alguma coisa nesse sentido, às vezes, né? Não, o pequeno médio tudo está interligado, né? Se você não faz avaliação de desempenho anual, quer dizer, se você não... Quer dizer, o funcionário, às vezes, ele está se dedicando, ele está aprendendo, mas não vê, ele não consegue enxergar que ele tem algum futuro ali, né? E nesse processo de treinamento, você acha que encaixa... Você comentou meio por cima, mas como que eu... Encaixa, mas como que eu faço esse processo de identificar uma necessidade de mentoria /coach? Porque você falou muito, as empresas estão nessa pegada hoje também, estão vendo que funciona. Como que eu identifico um funcionário que, vamos dizer assim, merece isso? Eu tenho que estar através de avaliação de desempenho, através do olhar do gestor. O gestor tem que conhecer muito bem a equipe, né? E é aquele negócio também, o gestor ele tem que se dedicar aos tops, né? Quer dizer, as pessoas que performam... ele tem que se dedicar mais, ter mais atenção com aqueles que performam acima do padrão, né? Acima da média. Porque quem performa muito mal, se você orientar, se você der treinamento, e o cara não se mexer, aquela pessoa ela está no lugar errado. Ela está muito mais indo para um caminho de ser dispensado do que de ficar recebendo a atenção do gestor. Infelizmente é assim, né? Então o olhar do gestor é muito importante, saber quais são as pessoas que você não pode perder. Tem gente que entra na empresa, por exemplo, você conversa com a pessoa 5 minutos, você fala, essa pessoa vai longe, essa pessoa ele é diferente, você percebe que a pessoa tem alguma coisa diferente. Só que muitas empresas entram naquela máquina de fazer salsicha, né? Quer dizer, a pessoa entra naquele negócio e perde totalmente a motivação para continuar crescendo, para continuar demonstrando, porque não tem, não se percebe ali que houve um olhar mais atento para aquela pessoa, né? Então é desanimador, lógico. Eu trabalhei com uma menina, eu tenho ela, outro dia eu vi ela fazendo umas postagens no Instagram. Eu trabalhei com uma menina, quando ela começou, eu trabalhava lá em São Paulo. Eu era o gestor e ela entrou na área de TI da empresa. E ela fazia mestrado não, mas ela fazia
ou ela estava fazendo graduação ainda na USP, em matemática, sabe? E você conversava 5 minutos com a menina, você pedia um gráfico para ela, você pedia um relatório, ela vinha com o relatório e mais 10 mil coisas. Mais 10 coisas que você não tinha nem pensado que você ia querer, ela fazia. E a menina tinha tipo 19 anos, assim. E eu falei para a empresa, eu falei, essa menina não vai ficar muito tempo aqui, porque a gente não tinha nem condições de manter um avião daquele, né? A menina era um avião. E hoje eu vejo as postagens dela, hoje ela já tem mestrado em matemática avançada, ou seja, é uma pessoa que tinha tudo para explodir, e a gente enxergava isso. Só que em muitas situações a empresa não tem, a nossa empresa era uma empresa que nem não tem... Não demanda daquilo, né? Não tem nem demanda para um trabalho tão sofisticado e tão extraordinário que a menina tem capacidade de oferecer. Então a melhor coisa que você faz mesmo é deixar a pessoa aí, né? Deixar voar, né? Porque não adianta também ficar segurando por um avião solo não produz nada. Não produz nada, E aí tem... Que bom que é uma pessoa que não se acomodou, né? Sim. Porque às vezes também acontece o inverso. A pessoa tem todo esse potencial e aí... E às vezes ela desanima, né? E aí ela vai desanimando, aí ela acha que aquele mundinho que ela vive daquela empresa é o único mundo possível e ela... Isso cai muito naquilo que eu falo do estagiário, né? O cara tá lá fazendo faculdade, já aconteceu com minha turma de faculdade. Eu falava pra molecada, porque eu já entrei mais velho e tal, já tinha a minha empresa. Falei, cara, não fique só em um estágio. Faça 6 meses em um, troca, vai pro outro, troca, vai pro outro, pra você conhecer o que existe. Porque você chega no primeiro, você acha que você gosta, você vai para um segundo, você, pô, isso aqui é mais legal. Vai para um outro, isso aqui é mais... esse aqui já não gostei tanto. Vai conhecer. E aí você não entra nessa zona de conforto. Resolveu? O cara entrava no primeiro estágio, ficava ali um ano. Até hoje. Se efetivava depois de um ano por um salário ridículo, era o estágio mais quentão, e ficava. Então, se você não tem uma vivência maior, é difícil você buscar coisas novas também. Você não conhece. O cara ficou só ali, né? Você não conhece. Por isso que gestão de pessoas é uma das coisas mais importantes nas empresas, né? E infelizmente não é reconhecido isso. Quer dizer, a gente é gestor comercial, eu sou gestor de pessoas e comercial. Eu sou gerente de marketing, sou gestor de pessoas e de marketing. Eu sou gerente financeiro, gestor de pessoas e financeiro. Porque tudo que você faz na empresa demanda você ter um olhar inteligente sobre as pessoas que trabalham com você, né? E infelizmente a maioria das pessoas vai subindo de cargo, vai crescendo na empresa e tal, e você não... às vezes passou 10 anos, você não percebe que, poxa, eu sou um gestor de pessoas. Né? Eu mesmo cometi esse erro em muitos momentos da minha vida, né? Eu ficava muito mais preocupado em olhar números, dados, relatórios, ver como é que estavam as metas, estava atingindo isso e tal, do que sentar para almoçar e conversar com as pessoas, entender realmente a situação daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer para a vida dela. E isso é fundamental, né? Para você perceber esse tipo de coisa, né? Quer dizer, quem são os top aqui, quem vai ficar, quem não fica, quem eu posso apostar, quem, né? Tanto na hora de vendas como em qualquer área da empresa. Filipão, pensando que é fácil montar a empresa, rapaz. Não, montar a empresa não é difícil. Montar uma boa empresa, sim. Uma boa empresa que sobreviva. Sobreviver, passar dos 5º ano. Do 5º ano que é o problema. Um outro tópico que é muito delicado quando a gente fala, aí não é exclusividade do departamento pessoal, no geral de toda a empresa, é demissão. Mas o que você me fala, assim, qual que é o momento? Porque se fosse, tem que ter o olhar do gerente ali, ele tem que ter uma meta realista, que seja desafiadora, mas ele também não pode ficar dando murro em ponta de faca, porque é dinheiro que vai indo. Até complementando, né? Você acha que mais do que contratar certo é demitir o cara errado rápido? Porque às vezes é bom para os dois, né, inclusive, porque você está fazendo um favor para a pessoa, né? Mas assim, demissão é outra coisa que ninguém ensina você a fazer, né? Todo gestor um dia vai ter que demitir alguém e ele nunca foi ensinado, ele nunca aprendeu a fazer isso, porque é um momento delicado para os dois, né? Quando eu tinha que demitir, eu às vezes não passava a noite já ansioso, nervoso, no dia seguinte eu sei que eu vou ter que acordar cedo e demitir alguém. Tem um filme do George Clooney sobre isso, né? Exato, que o George Clooney ele viaja fazendo demissões, né? É bem legal esse filme. Então é uma coisa que ninguém é treinado para fazer, mas eu tenho a minha... Eu sou meio dividido nesse assunto, sabe? Por exemplo, eu li
um livro do Jack Welch muitos anos atrás, e o Jack Welch ele foi conhecido como Neutron Jack, né? Quer dizer, ele era tipo uma bomba nuclear, assim, ele era radical, faz uma avaliação de desempenho. Super agressivo. Os 20% abaixo do pior desempenho, demissão. Pura e simples, não tem... aquelas pessoas elas estão puxando esses do meio para baixo, em vez de dessas do meio, né, subir. O top, os 20% top, você trata de uma forma diferente. Esses do meio, você tenta ver quais deles têm condições de virar uma pessoa de alto desempenho. E os 20% de baixo, você demite, pura e simplesmente. Né? É a série A, assim, B e C. E como era numa GE, quer dizer, numa empresa gigantesca, tinha aqueles processos de demissão em massa, né? Quer dizer, fechavam o negócio, no dia seguinte, essa fábrica aqui vai ser fechada, enfim. O Jack Welch, ele foi um grande, ele trouxe um resultado extraordinário para a GE, né? Tanto é que ficou famoso como um dos maiores administradores, mas ele tinha essa visão de 50 anos atrás e as pessoas eram... outro momento de mundo, um pouco mais avaliadas como números, né? Quer dizer, não tinha essa coisa da preocupação com o ser humano tão grande como é hoje. Mas, de qualquer forma, você hoje ficar se preocupando... Seria um péssimo gestor, né? Seria um carniceiro, né? Um carniceiro. Mas, de qualquer forma, você se preocupar com o ser humano e a tua empresa ir pro buraco, você está levando 100% das pessoas junto com você. Boa. Né? Quer dizer, é melhor separar 20 e tentar... você tem uma responsabilidade com todos os outros empregos e com todas as pessoas que estão performando acima, né? Que também você tem que levar em consideração. Se você continuar com pesos mortos, pessoas ruins ali, você está colocando o emprego de todo mundo em risco, né? Porque se o teu concorrente se desenvolver mais do que você, ganhar mercado, não sei o que, pode ser que você tenha que fechar o teu negócio. E aí todo mundo vai ser prejudicado. Então, demitir é uma coisa difícil, é uma coisa desconfortável, é um momento delicado, tem que saber fazer, né? Tem muita empresa que chega sexta-feira, às 6 horas da tarde, chama o cara na sala e demite. Não tem cabimento, né? Quer dizer, às vezes em véspera de Natal, né? Então demite logo que o cara chega de férias, o cara chega de férias no dia seguinte demite. Eu conheço vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Que foi demitida no dia do aniversário. Não, você imagina? Falta de tato, né? Não precisa. Dá um layoff e demite no dia seguinte. Não precisa, né? Quer dizer, tem que ter um certo cuidado. Qual o melhor horário para demissão? Porque assim, eu fico me perguntando... A hora que chega no trabalho, a hora que vai embora. Eu fico me perguntando, porque realmente o cara trabalhar na sexta-feira, você acabou com o final de semana dele, depende, né? Às vezes o cara até fica feliz e ganhou o final de semana. Mas pô, o cara também vai ficar puto se chegar às 6 horas, entre 6 horas, cheguei às 6 horas, às 6h30 o cara te chama, viu? Pode ir embora. Porra, ligasse que eu não vinha. Mas tirando raras exceções também, a pessoa normalmente ela sabe que ela vai ser demitida, né? Ninguém é demitido de último aviso, assim, na hora, assim. Se tem uma coisa que demonstra claramente que o gestor é ruim, empresas, né? Se tem uma coisa que demonstra claramente que o gestor é ruim, se é um funcionário que é pego totalmente de surpresa na hora da demissão. A não ser que, lógico, o dono chegou na empresa e falou, gente, amanhã essa unidade vai estar fechada, aí não tem jeito, não é culpa do gerente. Mas se o cara é pego de surpresa, por exemplo, se o cara começa a chorar na frente do gestor, isso demonstra uma ruindade do gestor, porque... Não tinha dado nenhum feedback. Não existe feedback, não existe avaliação de desempenho, a pessoa não foi preparada, quer dizer, é um absurdo você chegar para alguém, você nunca deu feedback para a pessoa, nunca falou para ela que ela tinha que melhorar, e simplesmente chega num dia que demite. Isso é uma ruindade do gestor, né? Mas, por exemplo, eu aprendi que você não demite a pessoa no final do dia, você demite a pessoa de manhã. Tudo bem, por que eu saí de casa, vim até aqui e tal, mas... Leva ela para o almoço. Você vai usar o dia inteiro do trabalho dela, sabendo que ela está demitida, para depois mandar ela embora no final do dia. Às vezes ela não tem tempo de se despedir das pessoas que já foram embora. Ou, né? Quer dizer, não, chega de manhã cedo, tem que demitir. É ruim em qualquer horário. Qualquer horário vai ser ruim, não vai ser gostoso nunca. Vai ter o pior, né? Mas tem o pior, você usar o trabalho da pessoa o dia inteiro, chega no final do dia... Ela não tem tempo de conversar com o pessoal que criou um laço. Porque da maioria das vezes a pessoa está desconfiada, né? Justamente porque o gestor é um bom gestor, ele já deu um monte de feedbacks para a pessoa, já falou para ela que o gato dela subiu no telhado e tal. Então a pessoa já está desconfiada e a pessoa nem trabalhou aquele dia porque ela ficou naquela coisa, ixi, será que vão me mandar embora? Será que não vão? Faz a coisa, né, rápida, com o mínimo de sofrimento possível. Tem uma história muito legal de demissão. Tem várias, assim. A grande empresa é boa por causa disso. A gente ficava num setor, aí um parceiro nosso que ficava na administração passou e todo santo dia ele brincava, ele zoava, pegava no pé e tirava sarro.
E aí esse dia a gente tinha uma mania na empresa, o círculo nosso era muito isso. Mas você é ruim de serviço, hein? Logo, logo você vai cair. Logo, logo, vou pedir sua cabeça. E era uma zoeira. Aí um dia ele passa, brinca com todo mundo do jeito que você brincou, olhou pra um deles e falou assim, hein, acho que hoje você cai. E foi embora. Acertou. Não deu tipo assim, meia hora ligaram, na parte da manhã mesmo, tipo umas 9 horas, o cara chegou na empresa e precisou sair para fazer uma visita. Chamaram o cara para dentro, fizeram a demissão dele, a rescisão, ele veio, despediu da gente e foi embora. O cara volta de tarde depois da visita, galera, brincando, cadê fulano? Ué, foi demitido. Ué, como assim? Você não sabia? Você passou aqui e falou? Não, mas eu tava zoando. Porra, mano, eu gostava do cara, velho. Mano, nossa, que clima. Aí ligou, desculpa e tal. Que situação, né, cara? Tipo... Às vezes nem era ele que era pra ser demitido, mas o cara ouviu e falou assim, eu acho que ele não gosta daquele cara ali e tal, vou demitir aquele. Mesmo. Ou chamaram errado, porque ouviram o nome do cara. Não sei que foi um negócio que até hoje, quando eu encontro com esse pessoal, eu falo, porra, você demitiu o cara, velho. Acontece. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou comigo que não dava, assim, tipo, não dava. Eu ensinei, assim, o processo pra ele umas 77 vezes. Só que aí é uma cultura ruim da empresa que ela não demitia. Ela sempre tentava reciclar em departamentos. E esse cara tinha subido de outro departamento. Aí eu falei, gente, acho que na época eu tinha 20 e poucos anos, eu falava assim, gente, eu não tenho conhecimento, isso funciona em algum lugar? Até que ponto você vai ficar reciclando a pessoa? Um job rotation de uma pessoa ruim de medicina. Tipo, ela vai trocando de setor, tipo, todo mundo já falou que não dá, não é perfil de fábrica, não é perfil de indústria. Aí teve um dia que eu falei pra ele, e foi indo, só que aí sempre esse negócio de postergar, aí acontecia. Segurou uns 3 meses assim, aí chegou na época de final de ano. Nossa, semana que vem tem a festa da empresa. Nossa, mas semana que vem tem o Natal. Mas é ano novo. Mas ele faz aniversário em janeiro. Foi puta que me pariu. A esposa dele operou, desculpa. Mas assim, aí ela tá desculpa plausível, né? Porque, mas assim, faz 3 meses que eu tô falando. Quando você fala com você em setembro, você tá aqui enrolando. Aí é foda, né? Ele ganhou uma sobrevida por conta Ganhou 6 meses de sobrevida por conta das situações. Só que é ruim, porque o resto da galera que trabalhava junto ficava com uma imagem tipo, posso fazer o que eu quero. Né, cara? Eu posso fazer o que eu quero. Porque é um outro problema. Uma pessoa que trabalha mal, né, não atinge as metas e nada acontece. Você tá vendo, o time tá vendo, a equipe tá vendo. Você olha a maçã podre, né? Esse cara erra constantemente. Eu até brincava com ele, falava, cara, ainda bem que você não fez medicina. Você ia matar uma galera. Porque, todo dia, velho. Esse cara ficava bravo comigo, falar que eu era um péssimo gestor. Eu falei, não sou gestor, sou colega de trabalho. E tem algumas decisões que, a hora que você tomou a decisão, é que nem tirar o band-aid, né? Quer dizer, você tem que ir lá, executar e pronto. Não tem... Porque é aquilo que a gente estava comentando sobre cultura também organizacional, né? Quer dizer, você vai... Depois, para você mudar isso, você deixou uma laranja podre no meio do teu negócio... Aquilo descamba, né? Descamba. E aí você fala assim, não, mas tudo bem, daqui 3 meses eu mando ele embora e aí as coisas voltam ao normal. Não é assim que as coisas funcionam. Aquele time ele já olhou Você está ensinando todo mundo ali que você aceita determinados comportamentos. Sua tolerância, teve um caso, hoje está bem melhor, mas na época o cara foi pego fumando maconha dentro da empresa. Não mandaram embora. Aí eu lembro que na época eu falei, galera, como que eu vou falar? O outro rapaz, eu fico no pé dele pra ele não errar, pra ele não bater o ponto 10, 15 minutos atrasado, que eu falo da importância do horário. Como que eu vou falar com ele agora? Porque, como toda empresa, tudo que é sigiloso, a Rádio Peão fez... todo mundo sabia, a fábrica inteira sabia. Como que... E agora? De sorte que eram boas pessoas que conseguiram... aquilo que a gente falou no começo, a cultura, ela vai pelo exemplo, não é pelo discurso. E aí ficou, era uma situação horrível. Tanto é que depois que eu saí da empresa, eu fiquei sabendo que esse menino que fumou maconha, ele ainda ficou mais 2 anos lá. Aí teve um dia que ele chamou... Vendendo maconha. Traficando. Não, mentira. Ele chamou o gestor e falou, olha, me manda embora. Ele falou, cara, não sei o que, tal, cultura, a gente não manda, a gente não demite. Ele falou, tá, eu já fumei maconha aqui dentro. Eu já faltei. Ele queria ser mandado embora. Na maconha ainda não era oficial o pedido dele. Aí ele falou, agora, o que eu posso fazer de pior para você me mandar embora? Eu começo a pensar o que eu tenho que fazer, sem dar justa causa. Então, reflita você, caramba, chegou quanto nesse tempo nível. você
está disposto a arriscar a sua empresa, o processo. É uma grande empresa, arriscar o processo. Lembre-se que eu tenho acesso a isso, que eu tenho acesso a isso, que eu sei disso. Caramba. Beleza? Aí foi, mandou embora. Eu falei, porra, O cara às vezes pediu para ser mandado embora ameaçando o cara. E às vezes o cara fica refém de um funcionário, né? Quer dizer, justamente por causa disso. Eu tenho os números, eu vou pro concorrente, um vendedor, por exemplo, que você deixa tudo na mão dele. Por que a gente fala que o CRM é tão importante? Né? O processo é importante. Os dados da empresa, os dados do teu cliente, as coisas têm que estar estruturadas num ambiente de tecnologia e tal, porque senão você fica totalmente refém do cara. Teve uma situação que aconteceu também, o cara foi demitido, a gente, um cara de produção assim, e dentro de empresa você tem toda uma estrutura de processo, né? Quem requisita, quem faz o pedido de compra, aí nota fiscal, aí pagamento, você tem todas as etapas separadinhas, cada um faz uma coisa. Aí ele foi demitido, ok, triste, um cara de boa. No mês seguinte, ninguém conseguiu usar os processos que ele tinha feito, ele deletou tudo do sistema, deletou tudo. Não. E era um processo que estava em processo de cotação, então, tipo, ninguém precisou usar naquela semana, naquele mês. Aí, quando for usar, tudo perdido, não achava mais nada. Aí vai buscar backup em sistema. Aí falha no processo de demissão também. Como que você faz, você comunica e você manda o cara de volta para a mesa? Você fala, não, tá demitido, mas trabalha o resto do dia para mim. E outra coisa que está relacionada com a demissão, acho que a gente fugiu um pouquinho do assunto de vendas aqui, mas tudo bem, só para finalizar aí, está relacionado à entrevista de desligamento da pessoa, né? Quer dizer, porque é um momento riquíssimo para você obter informações sobre o que está acontecendo dentro da tua empresa. Feedback honesto. Um feedback honesto, você fazer com que a pessoa passe pelo RH e passe por uma entrevista de desligamento, pode trazer muita informação valiosa para a empresa. Né? Quando a pessoa pede demissão, você fala? Ou quando ela é demitida. Quando ela tá puta, é onde ela vai falar. Deixa ela falar. Sim. Deixa ela falar tudo que tem. Porque às vezes cachorro. Você pode saber até de assédio dentro da empresa. Né? O Max Guenier. Esse que era do... Não, o outro lá daquele programa lá, tipo Quem Quer Ser um Milionário do Brasil? Não sei quem que faz. Quem que é o marido da... esqueci o nome dele. Mas ele é famosão, assim, ele falou isso, ele era dono, ele tinha uma empresa, e ele falou que chegou num nível que ele não conseguia mais entrevistar o pessoal, só conversava com a diretoria e tudo mais. Mas todo cargo de diretor, supervisor, todos os cargos de liderança, quando tinha demissão ou pedido de demissão, ele fazia questão de conversar pessoalmente. Sim, eu me importava mais com essa entrevista do que na contratação. Pô, faz total sentido, né? Feedback honesto. E aí era um feedback assim, cara, tô indo embora mesmo, agora eu vou vomitar tudo aqui. Lógico. Fulano não trabalha, fulano mata, fulano... Lógico que você não vai pegar aquilo a ferro e fogo, porque às vezes a pessoa tá na emoção, tá chateada com alguém, vai exagerar e tal, mas a informação é valiosíssima, né? Para você poder ter uma noção do... Não adianta fazer pesquisa de clima, por exemplo, e não fazer uma entrevista de desligamento, quer dizer, aliás, é muito mais fácil fazer entrevista de desligamento e você obtém informações valiosíssimas. Mas não é uma entrevista, né? Deixa o cara falar só. Cara, desabafa aí. Vou te pagar o almoço. Queria te perguntar, Fábio, porque assim, vendas, o cara pode até ter se preparado, fez curso, leu livro e tal, tem experiência. Mas a gente lida com um comprador, que também tem curso, lê livro, tem experiência e tal. Você faz algum trabalho nesse sentido de mostrar o lado do comprador para a equipe de vendas, para conseguir quebrar essas objeções? Como que é o trabalho? Uma coisa que a gente gosta de lembrar sempre, né, para os vendedores é que normalmente o comprador é melhor do que a gente. Por quê? Porque o comprador ele está numa etapa só do processo, né? Quer dizer, ele está ali no fechamento. E outra, ele tem mais informações que você normalmente, porque ele recebeu proposta de várias empresas e vários concorrentes. Então ele tem mais informação que você, ele está numa posição de poder, né? Porque ele vai virar para você e vai falar, olha, eu posso fechar com vários aqui. Então, normalmente o vendedor ele enfrenta um comprador que é mais treinado do que ele, né? Porque faz sentido, porque a empresa se preocupa com o custo, ela dá mais treinamento. Sim, ninguém vai botar um cara num departamento de compras, principalmente empresas que envolvem muito dinheiro, e não ter certeza que aquela pessoa é extremamente treinada, né, para negociação e tal. Você não está negociando coisas de R$200, você está negociando, né, no B2B principalmente. E é uma pessoa que vai ser treinada naquela etapa. Então, a possibilidade dela ser um especialista naquela etapa de negociação é muito maior do que um vendedor que, às vezes, ele faz tudo da empresa, ele tem que fazer desde a prospecção até... Né, ele não é tão focado em negociação quanto o comprador.
Então, isso demonstra mais uma vez a importância de você ter todo o teu processo muito bem feito para que o teu vendedor chegue lá na frente do comprador e esteja um pouquinho mais em condições pareadas ali de competência, de conhecimento, de informação, né? Mas... Eu nunca tinha olhado para esse lado. Faz total sentido, né? O cara tá ali focado e tá sempre... Não sei se é antiético isso que eu vou perguntar, mas você acha que é válido uma empresa ter uma pessoa, um departamento só estudando o concorrente? Não, antiético definitivamente não é. A questão é só custo, né? Quer dizer, muita gente dentro do departamento de marketing, ele tem essa parte de pesquisa de marketing que envolve também você fazer uma pesquisa sobre os seus concorrentes, né? Que você tem que estar o tempo todo de olho no que o seu concorrente está fazendo, isso é básico, né? Quer dizer, até porque hoje as inovações são muito mais rápidas, né? Quer dizer, se o teu concorrente lançar alguma coisa, ou estiver fazendo alguma coisa de uma forma melhor do que você tem que saber o quanto antes, né? Não porque você vai ficar copiando o que os outros fazem, mas é fundamental você ter uma noção do que está sendo feito no mercado, né? Até para você poder direcionar a tua estratégia e tal. Então, assim, empresas grandes, com certeza, eles dedicam uma boa fatia do seu orçamento de marketing. Os caras contratam pessoas que vieram no concorrente, porque, de certa forma, vem informação, né? Sim. Tem as empresas grandes, elas compram pequenas empresas, inclusive, compram a empresa inteira por causa de uma informação que eles querem, quer dizer, e às vezes fecha a empresa logo em seguida, quer dizer, uma empresa que está lançando um negócio, uma startup que está lançando uma coisa extraordinária. Engaveta tudo. É fundamental que seja absorvido de uma forma ou de outra, ou contratando a pessoa que está lá, ou a gente até brinca, né? Por que a HBO não contrata o cara que fez o aplicativo da Netflix, né? Porque é uma coisa tão discrepante, né? O aplicativo da Netflix você usa, é fácil, é intuitivo, é bonito, é rápido, né? E a HBO já lançou uns 18 aplicativos e estão sempre lançando. O único que é bom mesmo ou ele trava, ou ele demora. O que é bom é o Netflix. Você chega lá e oferece quanto o cara quiser, né? Amigão, vem aqui, você que desenvolveu o aplicativo da Netflix, quanto você quer para vir desenvolver? Porque não é possível a concorrência ser tão melhor em algumas coisas. Só uma curiosidade nesse ponto específico, a parte de desenvolvimento da Netflix, para coisas mais básicas assim, não tem ninguém, é só desenvolvedor sênior, porque tudo isso já está sendo feito por inteligência artificial. Com certeza. Porque os caras já têm uma base tão grande de desenvolvimento da base, que eles não querem mais desenvolvedor júnior, só desenvolvedor sênior. Faz sentido. É uma das vantagens de você ser o primeiro, né? Quer dizer, enxergar uma coisa que ninguém viu ainda, você sai na frente. Oceano azul, né? Oceano azul, Isso aí. E aí, Cleitão? E aí? Acho que... Você tem alguma dúvida? Acho que não, já a minha consultoria aqui já está... Como vender bem? Tem tanta coisa para conversar sobre vendas que se deixar a gente vai até... Não, tem, até porque cada mercado tem suas necessidades, né? Exato. O Cleiton como contador é completamente diferente do meu mercado, que é fabricante de máquina, que é diferente do cara do mercado de química, farmacêutico, varejo, o cara que vende produtos para o varejo, mesmo sendo B2B. Em alguns mercados funciona melhor um representante comercial, em outros é melhor você ter um cara CLT, né? E aí, qual que funciona melhor? Depende, caso a caso. Por isso que a gente fala que é tão importante diagnosticar, né? Fazer uma avaliação, fazer um estudo, realmente partir lá de cima, né? Da estratégia. Tem muita gente que olha a área comercial e esquece de olhar a estratégia geral da empresa, né? Quer dizer, uma coisa não tá ligada com a outra. O problema também do departamento comercial não conversa direito com o departamento de marketing. Quantas vezes a gente vê isso, né? São coisas tão interligadas que é até difícil você entender como é que funciona, né? São até concorrentes dentro da empresa. Às vezes nem tem departamento de marketing também. Oficialmente, tem um gestor de rede social lá que faz só postagem. Ele chama isso de marketing. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa. Eu acho que eu vou ter que vir pela quarta vez. Como está sua agenda semana que vem? Tem que fazer um treinamento de vendas aqui. Estruturar um curso. Deixa marcado para maio. Não, é sério mesmo. Pode deixar. Se a agenda estiver livre, por nós, estaremos aqui. Queremos conversar. Eu vou até pensar, mas muito legal. É muita Parabéns, coisa que realmente você vai ficar aqui nem vai até amanhã. Eu gosto de falar de vendas, né? É essencial. Sem vendas não existe negócio.
Exatamente. Eu acho que a gente podia montar um curso só para empreendedores que estão começando. Deve ter, né? Mas Tenho minhas dúvidas, cara. Porque eu acho que é uma dificuldade muito grande. Como que eu estruturo isso sendo só eu? Aí o cara tem que ter uma disciplina ferrada. Cara, o Fábio pode até me corrigir se eu estiver errado, mas processo de venda é processo de vendas. Serve para uma pequena, para um empreendedor individual, para uma grande corporação. É um processo. Agora, se a sua empresa não tem processo, não é o processo de vendas que vai resolver, né? Com certeza. O que dificulta, na verdade, você ser empreendedor individual é que você tem que ser meio que sabe tudo, né? Quer dizer, não adianta você saber só de vendas, você tem que saber de financeiro, você tem que saber de marketing, você tem que saber de... E hoje em dia você tem que saber de diversidade, você tem que saber de... Ou seja, até porque, assim, se você é o empreendedor individual ali, e nem falo só de um MEI, mas de um empreendedor... Pequeno empresário, o cara que quer que seja. Eu desenvolvi um produto, tem alguma coisa que eu quero vender, tem o meu serviço, não sei. Você pode contratar alguém e pagar comissão para ele, um representante comercial, para oferecer o seu serviço por aí. Você não precisa ser o vendedor. Né? Nem todo empreendedor precisa ser vendedor, mas definitivamente você tem que ter alguém vendendo. Se não for você, tem que ser alguém. Sim. Isso aí, Pedro. Acho que é isso. As minhas dúvidas aqui da minha listinha já matei. Já fez sua consultoria gratuita aí? Gratuita aqui. Acho que tem muito conteúdo pessoal aí que precisa desenvolver o departamento de vendas. E aí, para aprofundar mais... É algo bem complexo, né? A gente pincelou aqui porque tem que entender a empresa, né? Não só o seu tamanho, mas o seu mercado, o seu segmento, sua cultura, seu orçamento, estratégia, onde você quer. Porque às vezes o cara também assim, não, para mim, estou faturando 1 milhão por ano, tá bom, não quero crescer. Ok, é sua escolha. Provavelmente você vai morrer, né? Porque alguém vai te engolir. A empresa que não cresce morre. Mas às vezes é a escolha do cara, não quero crescer, tá tudo bem, é a escolha da vida, né? E quando você fala de estratégia é muito parecido com falar de cultura, né? Quer dizer, quando você fala de estratégia também a pessoa fala assim, nossa, isso aí parece uma coisa meio, né, que não... Mas outro dia eu escutei um exemplo que é sensacional, quer dizer, você pode ter as melhores equipes, você pode ter os melhores processos, você pode ter tudo muito bem feito dentro da tua empresa, mas se você estiver indo para o lugar errado... Quer dizer, vai muito rápido para o lugar errado. Vai muito rápido. Você criou um painel maravilhoso do Boeing lá, não sei o quê, só que você não definiu estrategicamente como que você vai usar aquele Boeing, para onde que você vai e tal. Então, a decisão inicial de qual jogo jogar, né? Quer dizer, que jogo que eu vou jogar? Depois eu vou decidir quais são as minhas táticas para ganhar o jogo, mas o primeiro é definir exatamente qual é a minha estratégia, né, inicial. Quer dizer, como que eu vou vencer esse jogo, vem depois. Primeiro eu decido qual jogo eu quero jogar. E as pessoas acham que estratégia é uma coisa meio, sei lá, papo de doido. Não, e às vezes você pode traçar uma estratégia e ela não dar certo. E tá tudo bem. É só traçar uma nova. O problema é você ficar insistindo na estratégia errada também. É mais fácil ajustar. E a diferença de uma grande empresa para uma pequena empresa é que normalmente a grande empresa tem mais dinheiro, ela pode errar por mais tempo. A pequena, às vezes, pode errar uma vez só e olha lá. Porque o caixa não comporta. O problema da grande empresa, quando você tem que mudar a direção, é você mudar um transatlântico, né? Também tem isso, né? E aí o livro Gestão da Manhã do Salib fala, né? Motor 1, motor 2, você já tem algo em desenvolvimento, para daqui a pouco você conseguir fazer essa mudança. Então tem... Muita coisa legal para discutir. Tem bastante. Bom, Fábio, mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço. Que deu para trazer mais informação aí para você. Espero que tenha aproveitado, espero que já tenha dado o seu like. Se não deu, aproveita agora, enquanto não é taxado. Não faça Pix acima de R$5 mil. Vamos deixar essa discussão para depois? Vamos deixar depois. Outro dia. Isso aí. VF Móveis, se você precisa de um móvel para o teu escritório, para o teu ambiente corporativo. Na Ju-Mídia, para criar a sua estratégia, falando muito de estratégia aqui, né? Tá relacionado. Casa muito, marketing. Casa muito. Se o marketing não estiver bem alinhado também. Marketing não é só vendas, gente. Marketing tem muita coisa envolvida aí. Então, chama na Ju aí para te ajudar nesse processo. E se o assunto é café, você já sabe qual é o melhor da região. Café Govone. Depois eu vou tomar mais um aqui para tomar poder... um com a gente. Passa lá na Academia Atenas, fazer sua atividade do dia. Aproveita que começou o ano, você provavelmente deve estar com a meta de fazer mais atividade ou emagrecer. Como que tá a sua? Tô desesperado para bater e parar de ir.
Coloquei 122 dias, exatos. A meta está definida, né? Agora. Só quero bater. Então eu fiz as contas, não preciso nem malhar o ano inteiro. Se eu malhar 3 meses, 4 meses eu já paro. Fechou. Se você fizer esses 3 meses, você vai continuar indo depois. Então, essa foi uma estratégia. E imersão IA com storytelling da Sabrina Scarpari. Aproveita, se inscreve aí. Semana que vem. É isso aí. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Qual câmera que nós tá? Valeu!